pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Eu, André Luciano, anfitrião aqui do podcast Do Caos ao Case, onde eu trago pessoas que têm histórias de case, outros que têm história de caos e outros que têm histórias de caos ao case. Hoje aqui, excepcionalmente, de primeira mão, primeiro episódio ao vivo, né, Fernandinho Beiramar? Aí, parabenizar a Camila, o Fernando, a Feiona que liberou o Fernandinho, hoje nesse episódio ao vivo, por uma causa especial. Hoje eu trago aqui para vocês uma família que é exemplo que sucesso é treinável, tá? Eles que nos últimos dias viralizou na internet por conta de uma narrativa em venda de empadas. Então vou trazer aqui para vocês a família do André e da Valdinéia, né? Tudo bem, André? Beleza? Boa tarde, Valdinéia. Boa tarde, Davi. E o nosso cantor Miguel. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Satisfação em tê-los aqui. André, você não sabe como que você tocou pessoas do Brasil todo. Não por conta da venda do produto em si, mas por conta da narrativa dos dois anjos aí, que a gente vê. O pessoal viu no vídeo, e eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. A educação e que o sucesso é treinável. É bacana de ver esse envolvimento da família. Então, eu gostaria que você se apresente, apresentar o André, apresentar a dona Valdinéia e apresentar os seus filhos. Bom, eu sou o André, né, como todos já sou meu xará aqui, né, é isso aí, nossa família é uma família simples, né, começamos a vender as empadinhas e no decorrer dessas vendas eu tive a ideia de levá-los para me ajudar, né, desenvolver. Estou com 37 anos, minha esposa 38, estamos casados já há 14 anos já. Tá. Aí tem essa bênção aqui que é o Davi, tem 12 anos de idade, o Miguel, que tem 10 anos de idade. E as vendas foram acontecendo naturalmente na nossa vida, né, as empadas, no momento de desespero da época do desemprego, né? Todos sabem a situação do nosso país como que é. E com as portas fechadas, a Val um dia teve a ideia, né, através de um programa até da TV, no Mais Você, ali onde a Ana Maria ela apresentava uma proposta de uma mulher do Rio de Janeiro, a gente nem lembra na época quem que era, não tenho mais esse vídeo, e onde ela produzia empadas para vender, né, e trazer a renda para a família dela. E isso despertou na Val interesse na época, né? Ele falou, né, se eu fizer empadinha e você vender? Eu falei, então vamos tentar, não custa nada a gente tentar, né? E já são 8 anos já nessas vendas de empada. E numa dessas, o Davi, como ele gosta muito de me acompanhar, ele começou a ir comigo, né? Pequenininho, tinha seus 7 para 8 anos de idade. E de tanto ver as minhas vendas, uma hora ele se interessou também em vender. E começou a ir comigo, né, nas vendas. E aí como surgiu a ideia deles venderem comigo mesmo? No ano de 2019 aconteceu um acidente. Eu estava me dirigindo até a praia para fazer as vendas, né? Tá. E fui atropelado. Né? Um carro me pegou. Então peraí. Então, nós estamos falando da empada de acessório, porque a ideia aqui é bater um papo do podcast do Caos ao Case. Então, a venda das empadas nasce de dois causos. Primeiro, por conta da falta de emprego, né? Sim. E segundo,
Por conta de um atropelamento. Um atropelamento. Ano de 2019. 2019. Então pode falar. Então aí o que aconteceu? Na época, como a empada já era a nossa renda, né, para suprir as necessidades de casa, eu não tinha nenhum seguro-desemprego, é informal, o trabalho da empada. E aí é onde eu me deparei numa situação de depender de colaboração, de doações na época, de ajuda de familiares, né? Por conta desse acidente? Por conta do acidente. Você andava de moto? Eu de bicicleta, uma cargueira, uma bicicleta cargueira, onde eu colocava minhas empadas e me dirigia até os locais para fazer as vendas. E aí, num dia que eu estava lá, eu estava com um colete cervical porque eu fraturei uma das costelas. O Davi, ele chegou em casa, ele estava com 8 para 9 anos. Ele era pequenininho, ele chegou com uma caixinha de fruta e alguns legumes, né? Eu falei, quem te deu isso? Aonde você foi? E ele falou, pai, eu fui na feira, pedi para ajudar os feirantes na barraca. E aí, depois que eu terminei, eles me deram essas frutas, esses legumes. 8 para 9 anos? 8 para 9 anos. Ali eu já vi que ele tinha uma maturidade, uma responsabilidade. Eu fiquei com o coração dividido, porque você não sabe se você fica feliz pela atitude do filho ou triste pela situação que você levou seu filho a ter que fazer. Então eu fiquei ali, meu Deus, num misto de tristeza com alegria na hora. E aí eu falei, não, filho, não vai precisar que você faça isso. Aí na outra semana ele fez de novo. E eu lembro que ele voltou cansadinho, né? E ele chorou assim, eu chorei com ele no dia. Porque eu vi que ele estava cansado de trabalhar. Eu falei, não faça mais isso, eu dou um jeito. E até que as coisas, né? Deus que vai encaminhando, né? A providência necessária. 2019, isso. 2019. Você foi atropelado, né? Eu fui atropelado na época. E a pessoa não precisou... Então, na época foi um rapaz que entregava para um açougue. Ele era entregador na época, ele não viu, ele prestou socorro. Né? Ele chegou a me dar algumas providências, né? na época, me pagou o colete. O que ele pôde fazer, ele ajudou, mas é uma pessoa simples. Né? Mas não conseguia subsidiar... Não, mas não supria e ele também era uma pessoa que pagava aluguel, ele tinha acabado a filha dele tinha acabado de nascer, então eu me comovi também. Porque não foi uma pessoa que tinha condições. Eu falei, não vou nem processar, porque no boletim... Na delegacia falaram, se o senhor quiser processar motorista, pode. Eu falei, não vou fazer isso. Né? Porque eu acredito que tudo que a gente deseja para o próximo, né? A gente recolhe também. Eu falei, poxa, se fosse no meu caso, eu não ia querer eu tirar da minha boca para pôr na boca de outra pessoa. Então, eu acreditava e acredito sempre na providência de Deus. E por mais que houvessem as dificuldades, a gente conseguiu suprir na época, né? E aí, então, o Davi começou a ir comigo, ele foi desenvolvendo. E o Miguel, lógico, que ao ver o irmãozinho, porque a gente é inspiração. Né? O pai, ele é inspiração para o filho. Ele estava com 9? E aí, não, é 1 ano a diferença, então ele estava com 8, né? É isso mesmo, ele estava com 8 para 9. E aí o Miguel, pai, também quero ir. E ela também me incentivava, porque ela falava, você está levando só o Davi, o Miguel ele fica meio se sentindo fora do time, né? Vamos dizer assim. E realmente, quando veio os dois comigo, aí formou um time. Né? Tanto que as vendas, quando a gente fala das vendas ali na hora, é tudo muito espontâneo. Tem algumas falas que são um pouco decoradas, a gente pode dizer, mas o jeito, o discernimento que eles têm ali na hora é pessoal de cada um. Né? Às vezes a gente vê o Miguel ele mencionar bastante, conversar bem, mas o Davi, por exemplo, ele tem a função dele, porque a gente tem que ter todo um padrão ali. Então, o que acontece? A gente faz a abordagem junto. Na hora que a gente conclui a nossa venda, a gente pergunta a forma que o cliente quer pagar. Porque hoje em dia tem o Pix, tem o cartão, tem dinheiro. Então, se a pessoa disponibiliza, por exemplo, na hora de pagar com cartão de crédito ou débito, aí a gente agradece a venda, né, Miguel? E aí o Davi já fica com a maquininha finalizando a venda e a gente já vai para o próximo cliente. Já tem departamentos, então... Já tem os departamentos. O Davi é o departamento financeiro. O Miguel é da comunicação. Comunicação. E o pai? Eu estou aprendendo. O pai é o treinador. Eu sou o treinador que aprende. O treinador, ele entra em campo, mas fica só na linha ali. Na retaguarda. Eu sou praticamente a retaguarda deles, né? Eu vou dando as diretrizes. Fala com ele, né? Por exemplo... Porque a venda, né, assim, a venda é algo que está no sangue e você tem que chamar o cliente para você. Né? Então, na hora ali, o cliente, a gente sente uma distância dele, aí a gente brinca, né? Miguel, fala seu time para ele, que aí ele vai comprar a nossa empadinha.
Aí o Miguel fala, qual o seu time, Miguel? Corinthians. Corinthians. Aí o camarada é São Paulino. Eu sou Santista. Ele é Santista. Como que eu vou comprar a sua empadinha se eu sou Santista? Aí Miguel? eu falo que eu como. Aí eu falo, Miguel, para agradar o nosso cliente, fala 3 pontos positivos do Santos para agradar ele. Aí eu falo, o Santos tem 2 mundiais, 3 Libertadores e nunca foi rebaixado. E o Tem meu- o quê? E tem o melhor jogador do mundo que se chama Pelé. E temos ainda, nós revelamos um dos maiores em atividade, Neymar Júnior, né? Neymar. É isso aí. E aí assim a gente, né, num misto de tanto de precisão para a venda como de alegria, faz o ambiente ficar descontraído, né? E assim as vendas vão acontecendo naturalmente, as pessoas querem tirar foto, querem levar ele para casa pela fofura que o Miguel é, né, o Davi. Ele fala, nossa, eu só compro se eu for levar o Miguel para casa. Aí o papai fala como? Minha mãe não deixa, meu pai não quer, eu falo. Os clientes. Minha mãe não deixa, meu pai não quer. Era a narrativa que eu usava do pessoal da empadinha, que eu também vendia menino na praia. Mas vem cá, e se eu não fosse Santista, eu tivesse problema e fosse palmeirense? E aí, Davi? A gente ia falar assim, o Palmeiras tem 3 Libertadores, ganhou o último clássico do Corinthians, E tem Mundial, Palmeiras? 51. Aí, a venda não perde não. Nem tem que mentir, né, Davi? Brincadeira. Mas aí a gente realmente, porque você tem que fazer o cliente se sentir bem. É isso que eu penso como vendedor. Você tem que chegar na venda e fazer a pessoa se sentir bem. Por mais que o dia dela não tá legal, ou talvez ela tá até bem. Mas assim, a venda é isso, é trazer leveza. Porque se você compra um produto se sentindo que foi forçado, é ruim, né? Então a gente faz isso, vende na amizade. Muitas pessoas nem comem empada. Falam assim, eu nem como empada, mas eu vou comprar. Né? Vou comprar empadinha porque eu gostei da abordagem, do treinamento de vocês. Né? E assim vai acontecendo naturalmente. Né? Todos os dias. E hoje, assim, eu dou graças a Deus que essa porta que Deus abriu na nossa vida mesmo. A empada é abençoada. Né? Mas vem cá, André, vamos lá. Eu quero falar, eu hoje aqui quero explorar bastante a questão da história. Nós aqui convidamos pessoas que hoje vocês são um case no treinamento. Ficou provado que o pai e a mãe, a educação que vocês deram para os filhos é inconteste, né? Eles são fruto, o resultado é da educação do pai e da mãe e do treinamento vosso. Mas você começa a vender empadas por uma questão de falta de trabalho. O que o André fazia antigamente? Onde trabalhava? De onde vocês vieram? Então, na época a gente veio para cá, para a Baixada, porque De onde vocês vieram? a gente veio da Zona Leste, Tá. um bairro São Mateus, um bairro chamado Jardim Vila Bela, uma comunidade. Trabalhava com quem, André? Aí na época eu trabalhava com meu sogro, a gente trabalhava numa empresa que fazia lavagem de carreta. Tá. Algo totalmente Na diferente, contramão. na contramão. Que é objetivo, lavar a carreta, pronto. Lavar a carreta, tinha aquele horário, a gente fazia a lavagem das carretas, eu trabalhava à noite. Pôr de gasolina, transportadora? Uma transportadora. Tá. Não pode falar o nome? Não, nem precisa falar. Era uma transportadora. Você fica à vontade. Aqui assim, fica à vontade. Você fala o que você quiser. Tem boas Não lembranças é a Veloce, Tá. que fica em Diadema. E meu sogro trabalha Então lá. saía da Zona Leste e vinha para Diadema trabalhar? Inclusive, para me locomover da onde eu morava até essa empresa, era 4 condições. Né? Da Zona Leste até o extremo sul, né? praticamente o extremo sul. Atravessava, né? Na contramão. Eu vinha por Santo André, pelo trólebus, né? Linha de trólebus, e trabalhava lá. Mas assim, só de você ter aquela renda mensal, você dá uma estabilidade, uma tranquilidade para a família, né? Você tem aquele vale alimentação ali, aquele salário, né? E isso supria na época nossas necessidades. Até quando você trabalhou lá, André? Eu trabalhei lá até 2007, mais ou menos. 2016, não, 2015 para 2017, mais ou menos. Não, Menos? 2014. 2014? Aí tá vendo? Ao financeiro E é 14 anos de casado mesmo. Né? e o homem da comunicação tá dizendo que não. Né? Tá certo, Miguel? É 2014. É isso mesmo, que a gente ficou uns 4, 5 anos para até o acidente, é isso aí. Mas assim, aí Não estava sem trabalho? então, a minha mãe mora aqui, já morava aqui, e ela... Qual o nome da mãezona? A minha mãe, O nome da mãe? a Neuza, Manda um abraço lá pra dona Neuza. minha mãezona Neuza, na época ela estava vendendo uma casa dela em São Paulo, ela propôs me ajudar a comprar uma casa aqui. Ela falou, eu te ajudo a comprar uma casinha aqui, se você quiser, a gente dá entrada, e financiamos a casa e viemos. Foi isso que fez até a gente largar o trabalho formal lá.
né? A Val vai falar um pouquinho do trabalho dela também, que eu não vou falar por ela, né? Sim, sim. E aí o que acontece? A gente veio para cá. E nessa questão do desemprego também atrapalhou um pouco no pagamento da casa. E aí eu tive que acabar repassando essa dívida, porque eu não estava conseguindo pagar na época. Repassei, pegamos uma casa inferior, aí continuei, porque a empada, assim, ela me deu uma renda, mas eu tive que, para chegar no foco, no que eu ganho um pouquinho melhor hoje, eu tive que ter muita experiência de logística, de finança, porque senão o dinheiro entra e você não sabe administrar, aí também se perde, né? E aí eu perdi essa segunda casa também, tive que entregar porque eu não consegui pagar, até que a gente chegou na situação de hoje, que é o nosso aluguel, né? Então hoje eu tenho assim uma maturidade financeira maior pagando aluguel do que pagando a própria casa da época. Você não, vocês. Nós todos. Né? Então, assim, não foi nada planejado, foi porque o que eu pagava na época de parcelamento na casa própria é praticamente o que eu pago no aluguel hoje e eu não conseguia. Aí até um mistério, eu falo, meu Deus, na época eu não consegui pagar minha casa, hoje eu consigo pagar o aluguel. Eu não sei se por um motivo de senso de responsabilidade, de obrigação, que gera uma obrigação ainda maior, que despertou isso na gente, né? Mas a necessidade faz com que a gente mantenha o aluguel em dia mesmo, faça as coisas assim, né, de uma forma mais administrada hoje. E com a ajuda deles, com certeza, é muito melhor, muito mais gostoso e prazeroso o nosso trabalho, né. E a Val trabalhou na Casa Betinho, né, Val? Fala aí um pouquinho do seu trabalho antes de vir. Trabalhava lá em São Paulo também, dona Val? Eu trabalhava na Casa Betinho, trabalhava na cozinha. Tá. Ajudava a fazer o almoço, ajudava lá. O que seria Casa Betinha? É arrumar para crianças especiais. Em São Paulo? É, Tá. tem todo tipo de criança lá. Tá. É bacana. Então você já tinha essa missão de estar servindo o terceiro, isso de forma já profissional, num lar onde tinha ali nutricionista, essa coisa toda, Isso. e vocês tinham que desenvolver cardápios conforme a nutricionista delegava, correto? Isso, correto. E trabalhou lá durante quanto tempo? Acho que eu trabalhei uns 2 anos, parece. Não me lembro bem, mas acho que uns 2 anos antes de vir pra cá. Aprendeu a cozinhar lá ou já tinha se predicado já a voz? Eu acho que eu já nasci com dom, que eu cozinho desde criança. E eu gosto muito de fazer comida, assim. Tá. Gosto. E as empadas, aprendeu por necessidade ou já fazia empada lá em São Paulo? Na verdade, lá nessa casa que eu trabalhava, a gente fazia almoço, aí a dona ela gostava de almoçar lá. Aí a gente fazia umas empadas de palmito, aí ela gostava e pedia. Aí eu lembrei também das empadas que ela gostava, aí se ela gostava, então o povo também vai gostar. Foi um Né? dos motivos na Por época. qual razão? Por que você achava, se ela gostava, ela era muito exigente? Não? Ela era bastante exigente. Qual o nome da dona lá, da ex-patroa? Dona Jo. Dona Jo. Bom, aí, dona Jo, tá vendo? Você formou uma profissional, hein? Com a exigência. Era isso mesmo, um dos motivos que ela, quando ela comentou, mencionou a empada na época, ela falou, olha, a Dona Jo, ela elogiava bastante a minha empadinha. Né? E a Dona Jo, ela chegava às vezes falando, nossa, a Dona Jo, fizeram uma comida lá hoje, ela não aprovou muito. E ela era exigente. Então, Mas às vezes que eu fazia comida, ela elogiava e tipo, repetia. Eu não era cozinheira, mas às vezes que eu fazia, ela elogiava bastante. Tá, daí a senhora falou, opa, você vai sair da pra... Se a dona Jo, que é exigente, tá assimilando, então acho que eu levo jeito pra coisa. Daí o esposo perde emprego, a mãe convida de vir pra praia, de ter uma casa aqui na praia, porque em São Paulo vocês pagavam aluguel? Como que era? Era imóvel próprio? Não, lá a gente morava na casa da minha sogra. Né? Tá. Tem lá é um sobrado, né? Tem a parte de baixo que estava desocupada na época. A gente fez uma pequena reforma quando a gente casou. E aí moramos lá uma média de uns 5 a 6 anos, né? Meu sogro, uma pessoa muito bacana, minha sogra também, assim, pessoas excelentes que acolheram a gente. E até hoje, se necessário acolher, eles estão sempre de braços abertos pra gente, sabe? Então, tivemos momentos bons ali, porque também é ali que nasceram, né? As minhas bênçãos aí. Então eles nasceram em São Paulo? Nasceram em São Paulo, que os meus filhos, na verdade, eles são um sonho realizado.
Porque quando eu tinha a idade de 18, 19 anos, eu tive que fazer alguns exames urológicos na época, que eu não tinha certeza se eu poderia ter filho, né? Se eu tinha a fertilidade necessária. E eu não consegui nem fazer os exames necessários na época. Eu lembro que eu fiquei muito triste, que o médico, eu perguntei, doutor, eu posso ser pai? E na época ele falou assim, eu não posso te dar certeza nem do sim nem do não, a gente tem que esperar os exames. Eu vim mal aquele dia, naquele exame lá em Tiradentes, se eu não me engano, no ônibus. Eu era novo e assim, solteiro, eu nem conhecia ela ainda. E eu falei, meu Deus, meu sonho é ter um filho. E aí quando eu casei com a Val em 2009, em 2010 veio o Davi. Aí eu falei, não, posso, meu sonho chegou, né? E em 2011 nasceu o Miguel. Aí ali eu também peguei, fiz a vasectomia, eu falei, não, posso ser pai sim até de um time de futebol pelo jeito, né? Então se para quem não achava que não podia que ser não pai, podia, imagine se pudesse, Fernando. Aí eu falei, A sala não, estaria cheia. na sequência, aí eu falei, não, então ali nasceu meus sonhos, né? Eu falo para eles, eu tenho um sonho realizado na vida já, que foi ter vocês. E os meus filhos, hoje a prova disso são o reconhecimento que eu estou tendo com eles nessa idade tão nova, já sendo prestigiado, porque a gente ouve muito falar no amor, né? O que constrói uma família é o amor. E com certeza a minha família, a base, a estrutura é o amor. Deus é amor. E porque eu não tive uma formação acadêmica de nível superior, né? O meu pai, ele faleceu, eu tinha 1 ano de idade, eu não fui criado pelo meu pai, apesar que fui criado pelo São Antônio, que é um pai de criação que muito valoroso, porque é um homem muito trabalhador, nunca deixou faltar o pão para nós. Você perdeu o pai com 1 ano de idade, a partir de quando o seu Antônio entrou na sua vida? O seu Antônio entra na nossa família, eu acredito que eu tinha uns 2 anos para 3 anos de idade. Logo que meu pai faleceu, ele já encarou minha mãe no caso eu tenho 2 irmãos, o Adriano e a Denise, que é o mais velho, e a irmã mais velha, eu sou do meio. E o seu Antônio também vinha de um relacionamento onde já tinha 7 a 8 filhos. Nossa, é outro. Então você herdou do padrasto esse dom de pelo menos produzir, né? de perseverança e de trabalho, ele foi um bom exemplo. Né? Tem até uma época ele é um bom exemplo. Hoje ele é aposentado, mas ele sempre foi motivo de trabalho mesmo. Se tinha que pintar a casa, ele ia lá com o rolo mesmo e colocava a gente desde cedo para pintar. Né? Me levava, eu lembro que ele era cobrador de ônibus na época. E ele me levava, e uma das coisas que marcou minha vida é que ele me apresentava como filho dele, mesmo sendo enteado. Né? Esse aí quem que é? É meu filho. Né? E ele me apresentava para os motoristas, cobrador, aquela brincadeira toda. Mas outro exemplo que eu tenho dele foi quando ele foi, inclusive nessa empresa chamada Cruz da Colina, que era uma empresa de ônibus, abriu falência, ele saiu 13 anos de empresa, ele com a mão na frente e outra atrás. Ele foi mandado embora, eu posso dizer que ele saiu na segunda-feira. Na quarta-feira ele estava saindo atrás de um outro emprego já. Ele não parou. Ele é um senso de responsabilidade muito grande, eu nunca vou esquecer isso. E ele ficou 1 semana desempregado, porque ele correu atrás mesmo, né? Então, assim, eu herdei disso, talvez eu não tenha conseguido de uma forma formal, mas assim, a parar de trabalhar, eu nunca consegui, eu sempre tenho que fazer alguma coisa. Tanto que nesse decorrer que eu tô com ela, eu cheguei a pegar serviço de servente de pedreiro, né, serviço pesado, quebrar concreto, a marreta, ganhar 50 pontos ali no dia, mas no fim do dia chegar em casa, tomar aquele banho gostoso e saber que você ganhou aquele dinheiro ali, porque o trabalho é edificante, né? O trabalho é edificante. E é o que eu passo pro Davi e pro Miguel hoje. Falo, ó, gente, tem que trabalhar, porque é o trabalho que dignifica o homem, né? Eu falo, nunca tenha vergonha. Eu falo para eles, não tenham vergonha de trabalhar. Você tá sem dinheiro, filho? Eu falo para ele, pega uma garrafa d'água no mercado, é R$1 a garrafinha, vende a 2. Você vai fazer seu dinheiro ali. Ó, Henrique Chess. Entendeu? Tá vendo aí? Você fez escola, hein? Então, porque é isso, gente. Você tem um meio, então você vai conseguir multiplicar aos poucos. Talvez você não vai conseguir ali em 1 dia, em 2 dias o seu objetivo, mas 1 semana, 2, e aquilo ali vai virando
um ciclo de crescimento. Né? Tudo que a gente vai produzir com amor, com carinho, a gente consegue vender, consegue produzir. Tá, show. André, vamos fazer o seguinte. Camille, eu vou abrir para o pessoal, daí você coloca lá já no canal do YouTube, o pessoal fazendo as perguntas aí, tá? Diz se tá jóia o som, o pessoal do canal que está vendo pelo canal, se tá legal o som, tá? Quem quiser fazer pergunta, vai colocando as perguntas aqui, que dentro da medida possível nós vamos tentar responder algumas e para quem não sabe, o que não der para responder nesse bate-papo de hoje, na semana que vem nós temos compromisso na terça-feira lá, vamos falar de empreendedorismo no canal dos campeões, lá em Santos, né? Mas vamos lá, André. Mas antes de eu entrar na minha narrativa, eu quero saber, tem um time aí de São Paulo que diz que é o tricolor da capital, e se eu fosse tricolor da capital, qual seria a narrativa? E aí, Miguel, o cara é Aí São eu ia Paulo, falar que tem 3 mundiais, 3 Libertadores, nunca fui rebaixado. Isso aí, São Eu Paulo. acho que já foi rebaixado no Paulistinha, hein? Foi rebaixado no Paulistinha, lembra disso? Mas é controverso, né, Miguel? Que tinha até a musiquinha, fingimos que fomos e voltamos, né? Olha essa aqui outra vez. Tá vendo isso? Né? Foi rebaixado sim, o São Paulo foi rebaixado uma vez. André, cara, você me tocou muito domingo eu fui impactado pelo vídeo. E depois que eu descobri que o seu nome era André, eu fui impactado ali à tarde, né? Eu estava com a minha filha, daí eu me vi no vosso lugar, e as histórias até batem, né? Porque assim como eles, eu tinha 9 anos de idade quando eu comecei a vender meu amendoim na praia, né? E eu também perdi minha mãe com 1 ano e 7 meses. E meu pai, ele permitiu que eu fosse vender amendoim com o primo meu. Nós não vivíamos pandemia, mas como eu perdi minha mãe muito cedo, algumas pessoas queriam adotar minha irmã. E aqui, alguns parentes aqui, né? E lá na Bahia, meu avô falou, se quiser, o Luciano traz pra cá que eu cuido dele. Meu pai, não, meus filhos não é bicho, eu vou criar. Então meu pai viu naquela possibilidade de eu ir para a praia, que a praia naquela época era pujante, nós tínhamos aqui os ônibus de turismo, vem aqueles milhares de ônibus para cá, e viu uma maneira de eu ter um aprendizado, ganhar um dinheiro, e se eventualmente ele faltasse, eu não depender menos possível das pessoas, porque aqui na região era muito olho por olho, dente por dente. Aqui, as leis, os homens faziam as suas leis aqui, né? E meu pai era da obra, não. Ele era bastante rígido, bem bravo, baiano bravo, né? Cabrunco. Então, quando eu vi o vídeo, eu me emocionei, porque eu me vi, porque quantas vezes eu vim andando de Manguá até aqui, né? E eu fui estudar, meu pai sempre me incentivou a estudar, sempre me incentivou a guardar 70% do que eu ganho numa conta bancária. Eu vi lá você falando onde cada um tem o seu dinheirinho, mas de certa forma eu acho que boa parte do meu capital, meu case, é do trabalho de ter começado lá jovenzinho, porque é notável que os seus filhos têm empregabilidade, tem faculdade. Eu fiz biologia em Harvard, né? Mas tem umas outras pessoas que estudam num lugar bem próximo lá, Harvard, que fala, né? É isso, Fernandinho? Eu estudei em Harvard, e algumas pessoas estudam em Harvard, né? Mas não tem empregabilidade que tem seus filhos. A naturalidade, a gente percebe a leveza, quando você coloca, olha, eu estou treinando os meus vendedores, e a sintonia que eles têm, isso é coisa divina. Você tem 2 anjos, e percebe aí que um pai e uma mãe, o sucesso do pai e da mãe é quando da educação dos nossos filhos, e muita gente me procurou hoje para poder de alguma forma tentar ajudar vocês na continuidade de passar esses valores, transmitir os valores aí para os seus filhos, que daqui a pouco eu vou falar. Camille, conforme for chegando a pergunta, você vai colocando, tá? Tem alguma pergunta, não? Não. Só estão comentando, mas pergunta ainda não. Alguém que tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade, tá? Mas vamos lá, André. Aí você leva o Davi para começar a vender no ano de 2019, porque você, aqui na praia, você trabalhava com o quê antes? Na verdade, aqui, praticamente, eu comecei com a empada e 2019. um pouco antes, né?
mais ou menos. Você arrumou de goteiro. Eu cheguei a trabalhar, mas pouquíssimo tempo O quê? de portaria. De No prédio. Machado, No Tá, Machado, eu cheguei a trabalhar, mas pouquíssimo tempo. tá. Porém, eu comecei a visualizar a venda da empada como uma possibilidade. E aí eu peguei e não consegui conciliar os dois na época e peguei e fiquei na empada. Tá, porque ganhava mais. Porque dava uma renda a mais, dava um retorno a mais para mim na época. E eu falei, não, vamos pegar isso aqui. Na época também o que não fez eu ficar lá é porque era noturno, eu não estava me adaptando ao horário, por questão de saúde também, alterando a pressão, né? Tem tudo uma questão biológica, né? Eu não me adaptei, não tinha vaga na época de urna. Aí eu fiquei na empada, né? E a empada foi onde foi abrindo um pouco mais de possibilidade de eu me manter. Porque hoje eu não tenho um padrão de vida, não alcancei um padrão de vida de alto nível, né? Não tenho ainda condições de ter grandes coisas, Ainda. adquirir um dos sonhos que é um automóvel, coisas básicas pra gente eu tenho, né? Mas assim, sempre sonhando que isso um dia vai me trazer algum retorno, né? Talvez ainda conseguir abrir um negócio próprio, uma lojinha, um cantinho pra gente, né? Porque a gente vive de sonho, né? O que move a gente, o ser humano, acredito que são sonhos, né? Porque se para de sonhar não faz sentido, né? E aí eu tô com o Davi sempre me ajudando, e o Miguel, nessa batalha aí, e a gente formou esse time. Mas em 2019, no acidente, você teve um acidente, quanto tempo você ficou parado? Foram uma questão de 2 meses a 3 meses no E máximo. como que foi esses 2, 3 meses para se decidir a casa? E aí, Valdir? Então, aí na época, exatamente foi a questão da gente ter que entregar a casa, porque aí o proprietário, eu pagava diretamente ao proprietário. E aí o proprietário ainda segurou e não me pressionou na Ah, que época. você tinha comprado? Eu tinha comprado direto com o proprietário. Só que chegou um momento que ele falou, olha, ou você entrega a casa, a gente negocia o valor que você deu, né, na época, e me entrega a casa, porque não tenho como ficar com a casa parada e eu perdendo dinheiro também. Eu tenho meus compromissos, né? E eu já tinha dado quase 40 mil reais na casa. E aí eu tive que sair da casa, eu tive um retorno, eu saí perdendo um pouco não, bastante, porque depois a realidade é que eu voltei e ele me reembolsou 3 mil reais, dos quase 40. Então praticamente eu perdi a casa, né? Perdi a casa, na época isso alavancou um início de depressão. Em que ano, André? Em 2020, de 2019 para 2020. Então aconteceu tudo. 2019 para 2020? Isso, aí veio então você tinha pago os 40 mil reais de entrada, já tinha dado. Já tinha dado. Aí você sofre um atropelamento, Isso. fica 3 meses sem exercer trabalho. Atividade. Perco a casa. Aí ele não sabia Então, que tinha na verdade, ele ficou sabendo, e quando eu fui atropelado, ele não me pressionou a pagar. Tá. Porém, após eu me recuperar, ele começou a pressionar um pouco mais em querer o retorno, né? Porque foi feito um negócio. Na época foi feito em 100 vezes. Tá. De 1000 na época. Então eu tinha dado, faltava 60 mil ainda. E não deu para socorrer a família? E aí, na época, a família também é uma família que não tem tantas condições. Minha família é uma família humilde. Então não teria como recorrer para pagar. Na época até meu sogro ainda me ajudou a me segurar, me emprestou não, ele me deu 2 mil reais ainda para segurar um pouco. Né? Ele até na época ficou mais tranquilo. Tinha que pagar a parcela da casa, mas também tinha que se vigiar a família, né? A alimentação, essa Exatamente. Então, o meu sogro ali pagou, me chegou em casa lá, deixou com ela, nem me falou. Meu sogro é uma pessoa muito bacana. É um baiano, você falou do baiano, né? É um de que lugar da Bahia? Camamu. Camamu, Bahia. Fica onde ali no sul? No sul da Bahia, no litoral. Ah, no litoral. Perto de que é? De que é onde o pessoal tem lá a torrefação de café. Isso. É lá, Cacau. Sim, Cacau também. É um dos nossos sonhos é conhecer lá, Camamu. Tá. Ela sonha porque ela veio de lá com 15 anos, É né? perto de Itabuna, aquela região toda. Tá. Aí esse construtor empresário, ele acabou não esperando mais e pediu a casa. Pediu a casa. Mas qual que era a vantagem que você tinha? Sair de lá,
pagar uma parcela razoável, o próximo aluguel, você ia ter que pagar da mesma maneira, não deu para tentar nem conversar? Você não tinha ninguém da família que pudesse fazer uma edição? Então, aí na época envolveu a questão também porque a gente fica pressionado. Então a Val, ela se sentiu pressionada e como tinha a casa lá do meu sogro, onde a gente já havia morado em São Paulo, ela falou, então vamos voltar para lá, mesmo porque é uma questão afetiva de estar próxima à mãe, né, próxima às irmãs dos filhos, né? Na verdade, eu não me senti segura em ficar lá na casa. Você se sentiu segura, né? Eu achava que estava tendo pressão, Sim. que poderia ter algum tipo de represária. Eu estava quase ficando com síndrome do pânico mesmo. Não estava querendo ficar lá dentro de casa. Tá. Aí a gente foi Essa é a verdade mesmo. E aí você, daí por conta de todas essas problemáticas, e o cara não entender, você Aí volto para São Paulo. voltou para São Paulo em 2019. Tá. E aí voltamos mais ou menos nos meados de agosto, setembro. Em janeiro a gente veio visitar minha mãe. 2020. Em 2020. Quando a gente veio visitar minha mãe, eu tive a oportunidade de entrar em contato com ele. E assim, eu praticamente eu acreditava que eu já não ia ter o retorno mais do que eu já tinha dado, que eu tinha realmente perdido. Como se perde para um banco, eu pus na minha mente, eu perdi essa casa. Entrei em contato com ele e aí, eu buscando muito, orando, falando com Deus, eu falei, meu Deus, eu não quero ficar lá onde eu já saí, eu quero voltar para cá, né? Porque parece que tem um plano aqui para mim, né? Algo bom aqui na praia. Eu gosto de estar na praia, mas ela quer ficar lá. Aí o Davi falou assim para mim, pai, minha mãe conversou comigo, porque a Val é bem reservada. Até mesmo na gente casada, ela é reservada. E ela não falou, e minha mãe falou que quer voltar. Aí eu pensei comigo, se esse cara me arrumar o dinheiro do aluguel, eu alugo uma casa e volto. Aí eu liguei para ele, conversamos, ele viu as questões da casa que tinha ficado, né? Ele falou, olha, ficou muito ruim a situação e tal. Se eu tivesse hoje R$3.000 para dar na mão do senhor, pelo menos para te aliviar, eu te dava. No que ele falou isso, eu falei, é agora. Eu falei, então me dá os 3.000. Eu esqueço toda a dívida e só me dá os 3.000, porque ele viu a oportunidade de recomeçar. E aí ele falou, então tá bom, espera, deu 3 dias, ele conseguiu os 3.000, aí eu aluguei a casa que eu moro hoje. Então uma coisa bem louca. Isso aqui é em janeiro de 2020? Isso em janeiro de 2020. Aí em fevereiro, mão na massa, empadinha, praia e vamos vender. Só que em 2020 veio a pandemia. Março de 2020. Então assim, o case foi grande. E o caos? O caos, né? O case está para vir. Tá, o case mas tá vindo. O caos, ele realmente ele aconteceu mesmo. Aí em 2020 a gente vai alugar uma casa ampla, espaçosa, dar um conforto. Tem um quarto deles, tem uma suíte pra gente, uma casa grande, né, espaçosa. E a gente queria ter um cachorrinho, não podia, porque não tinha quintal. Hoje a gente tem uma cachorrinha, tem uma gatinha em casa. Então assim, não é a nossa casa, mas é o nosso lar. E ela, como que ficou? Poxa, voltamos agora que está indo tudo caminhando. Começa essa tal da pandemia, daí os homens mandam todo mundo ficar em casa, e aí? As pessoas não querendo chegar perto, como você vai vender empada para quem não está... As pessoas falam para evitar contato, e aí? Como que foi na pandemia? Aí a venda... Aí o Miguel, como ele, na época, ele tinha bronquite, né? Ele tinha mais sensibilidade ao vírus. Então o que aconteceu? O que a gente fez? Vai eu e o Davi, né, Davi? Fomos eu e o Davi, a Val fazia empadinha, e aí eu e o Davi de bicicleta pelas ruas desertas à procura de cliente. Então, qualquer oportunidade que a gente tinha, a gente tentava vender. Então, eu vendi a bandeja com 2 empadas. Eu saía com 10, 12 bandejas, 11 horas da manhã. 3 horas da tarde eu voltava às vezes com 2, 3 bandejas, né, Davi? Porque não tinha gente para comprar e quem estava na rua estava com medo. Era um estado de pânico. E aquela venda bem, aquela doída. Então eu conseguia comprar um pouquinho, 1,2 kg de farinha, mais o peito de frango, o palmito ali, aquela coisa bem contadinha para fazer um pouco de material e trazer ali uma mistura para casa e sobrevivendo. Porque aí veio o auxílio emergencial, que graças a Deus o auxílio ainda supriu o aluguel. Porque eu falei, não é possível que eu vou pagar aluguel a primeira vez na minha vida, e como eu vou pagar R$900 agora, que era o aluguel, sem poder vender empada, que renda. Mas aí veio 1.200 do auxílio meu e dela 600 de cada, ainda dava para sobrar os 300 ali para água e luz ali, para administrar, só que eu precisava me alimentar. Então eu e o Davi
na luta ali. Né? E Davi tinha 10 anos. O Davi estava com 9, né, filho? 10 anos, isso mesmo, 10 anos. Então, é a idade do Miguel hoje. Então, assim, muito parceiro, os dois, né? Porque hoje a gente vê o Miguel desenvolvendo ali a fala, mas o Davi, ele plantou muito lá atrás. Às vezes as pessoas falam assim, mas você não fala nada, Davi, só o Miguel? Aí o Davi fala, não, Davi, não fica triste. Eu falo, porque eu sei, né, que os dois têm o seu valor, né? Então ali a gente foi vivendo assim. Aí quando foi passando a pandemia agora, que a gente começou a sonhar novamente em começar a empreender, aumentar as vendas, né? E aí a Val fala, por que você não filma um vídeo? Eu falo, não, se tiver que acontecer de viralizar um vídeo, eu acredito que essas coisas têm que ser naturalmente. Então ela já tinha ideia de provocar as pessoas na internet? No início ela falava, poxa, você vende bem com os meninos, né? Faz um vídeo. Aí eu falava para ela, não, amor, deixa que as pessoas estão filmando, né? Tanto que aconteceu, né? Foi natural, não foi, para aqui, luzes, câmera, ação, porque a gente vai gravar alguma coisa para viralizar. Não foi assim. As pessoas, quando a gente fazia a abordagem, a venda, daqui a pouco a gente pode até simular uma venda aqui. Sim, sim. E aí, ela só pode filmar? Não pode filmar, então na rede social pode filmar. E nenhuma dessas filmagens acabou viralizando o nosso trabalho real e verdadeiro do dia a dia. Então, assim, ali, uma das coisas que é importante para a nossa venda é a verdade. Porque a gente precisa realmente, o nosso trabalho ali é para a necessidade de pagar o aluguel, é para a necessidade então, de a narrativa é verdade. Então, é verdadeiro. Miguel. Miguel, então tem que pagar mesmo aluguel ou não? Tem que pagar mesmo aluguel, né? Então, vamos lá reconstruir a narrativa. Como que é a narrativa? Como começa a narrativa? Como que começa a narrativa? A narrativa da venda? Então vamos vender para ele agora? Só para mim poder pegar o contexto. Pegar o contexto, aí a gente chega assim, bom dia, tudo bem? Eu estou treinando meus vendedores hoje, Davi e Miguel. Miguel, apresenta o nosso trabalho para ele, por favor. Bom dia, eu, meu pai e meu irmão. A gente vende a melhor empadinha da região. Hoje a gente tem de frango com catupiry de palmito. Uma bandejinha R$12. Na promoção a gente está fazendo 2 bandejinhas por mim. Mas qual o maior risco que ele corre como cliente? De virar cliente. E a causa nobre do nosso trabalho? Para comprar alimento para nossa família e para pagar o aluguel lá de casa. E esse aluguel esse mês está como? Atrasado. Mas nós vamos pagar. Com fé em Deus. E a forma de pagamento? Como que ele pode pagar? O senhor pode pagar com dinheiro, cartão ou Pix, se o senhor preferir. É isso aí. Aí agora é só perguntar. O senhor quer uma bandejinha por 12 ou 2 bandejinhas por 20? É isso aí, é mais ou menos isso. Então eu vou trabalhando ali, eles vão falando na hora, né? E eu falo para eles, fala a verdade para o cliente, que o cliente vai perceber, vai sentir a verdade. Mas aí digamos que o cliente tem uma rejeição, né, Miguel? Aí o que a gente gosto fala? de empadinha. Miguel, fala do seu time para ele que ele compra. Corinthians. É corintiano? Gostou? Santista. Ele é santista. Mas já que ele é santista, Miguel, agrada ele, fala 3 pontos positivos dos peixes. O Santos tem 2 mundiais, 3 Libertadores, nunca foi rebaixado. E tem o que o Santos? O melhor jogador do mundo que se chama Pelé. É isso aí. Agora não tem como você não pegar, pega aí. Mas ó, melhor, ele não comeu ainda. Por que, gente? A nossa empada é a melhor. A nossa massa não vai banho em gordura, ela é feita com manteiga, queijo ralado. Foi feito tudo hoje. Quem é que faz a empada? Minha mãe. Demora? De 5 a 6 horas. Então, se ele comer e não gostar, Não paga. só não vale? Mente. Agora pergunta. O senhor gostaria de uma bandejinha por 12 ou 2 bandejinhas por 20? É isso aí. Essa venda flui assim. Parece um jogo de voz de uma dupla sertaneja, de um coro de pagode, do sueto da antiga. Mas tem umas coisas que me chamam a atenção. Quando começa a promoção da venda, a melhor empadinha da região. Não sei se foi proposital, mas vocês acionam alguns gatilhos, a melhor. E no final, É proposital. você quer uma por 12 ou 2 por 20? Não, se você tem quer. Não tem a opção, você não quer. querer. Exatamente, a gente fala, você quer uma por 12. Uma por 12, então o camarada mínimo tem que levar uma, né? E aí, se a pessoa demorar para responder se quer uma ou 2, aí já vem a outra pergunta. Qual sabor que o senhor fala aí, Miguel? Aí qual sabor que o senhor gostaria? Frango, Palmito, palmito, frango com catupiry. Então a gente tenta colocar na mente do cliente Fechar. que realmente aquilo ali, porque a venda é uma empada, mas eu falo de coração, porque assim, essas coisas que acontecem na venda, a gente faz ali, o pessoal filma, igual eu estou fazendo aqui.
Mas a cada intervalo de uma venda para outra, eu paro com eles e eu ajusto, eu falo, gente, ó, você errou aqui, você devia ter falado ali. Ó, aquele cliente ali do lado estava com mais potencial para comprar do que aquele ali. Eu vou tentando colocar os parâmetros para eles pegar. Eu falo, olha, rosto por rosto, olho por olho, para a gente sentir quem está com a possibilidade maior de comprar. Porque tem tudo isso na venda. E muitas vezes, pode falar. Tem gente que não gosta e experimenta. Tem gente que às vezes não gosta de empada. Fala, moço, eu não gosto de empada. Quantos clientes eu fiz? Eu nem gosto de empada. Mas a sua eu gosto, é diferente. Então, assim, eu acredito que vem tudo, aí começa lá na mão da Dona Val. Né, com aquele amor, com aquele cuidado, aquele carinho. E a positividade do produto, a certeza de que ele é bom. Né? Às vezes a gente prova, ele está para sair de casa, pai, vamos dividir uma de frango catupiry aqui? Aí ela vai lá, tira quentinha, a gente corta, aí a gente come sabor em casa. Fala, gente, é para ganhar confiança, o negócio está gostoso. Então a gente chega com aquela certeza na venda, fala, gente, é boa. Aí a gente fala que a gente é gordinho assim, né, Miguel? Mas a gente é suspeito para falar de comida, porque é gordinho. Mas pode comer sem medo que é boa. É boa, moço? É boa sim, gente. A gente comeu hoje em casa, então é muito boa. André, criança é uma terra fértil. O que você falar para a criança, eles vão pegar e tal. Mas o André, como que o André se descobriu? Porque percebe que parte da narrativa dele vem de você. Sim. Como o André se descobriu como comunicador, como vendedor? Essa descoberta já vem lá de São Paulo, que você falou que trabalhava Sim. lavando... Carreta foi o último emprego lá. Ou vendia alguma coisa lá em São Paulo? Então, tem sim a história da minha venda, que teve um início sim. Tá. A comunicação em si é algo que eu tenho, que eu acredito que eles também herdou isso de se comunicar bem. Né? Eu tenho dificuldade para conversar, para falar, como dá para perceber aqui. Então, sempre apesar que o meu telefonema você estava meio tímido, meio cabreira e tal. Pode ser que estava ali na Nossa, hora, você que me chamou, né? Talvez por não ter ainda um conhecimento. Eu falei, não quero falar, não sabe? Eu gosto de ligar para a pessoa. Falar isso. Então Né, Camille? Ele chamou, na hora que ele chamou, eu falei, ele tá chamando aqui. Eu não gosto de falar no WhatsApp. Eu tenho esse problema. Tudo eu quero falar pessoal, não é, Camille? Eu quero falar com as pessoas pessoalmente. Sim, você sente, né? Olho no olho é legal, esse contato, né? Direto é bom. Mas de onde vem a venda? Aí a venda veio de um emprego de venda de livros, enciclopédia e livro de porta a porta. Tá. Um amigo que estudava comigo, Luciano Calegari, ele me convidou, onde eu vi ele estava vendendo livros, né? Ei, Luciano, tal. Isso onde? Isso em São Mateus. Tá. Né? Na HM, que era uma editora de livro, que a gente entrava uma equipe nos carros, era Kombi na época, e ia para os bairros, né, da periferia, na maioria das vezes, e vender livros, né, dicionário bíblico, enciclopédia para estudo infantil, livros no geral, né, de estudo, de trabalho, mapa, dicionário de inglês, dicionário de português. Então ali foi a escola, porque eu tinha que ter conhecimento no livro. Os livros, né, fizeram com que eu tivesse que entender para vender. Para mim vender um livro eu tenho que ter um mínimo de conhecimento dele, um dicionário bíblico. Então ali eu acabava aprendendo algumas palavras em hebraico, em aramaico, para impactar um pouco mais a venda. No inglês eu tinha que ter alguma fluência um pouco mais. Olha, o nosso dicionário vem, por exemplo, com a fonética, a forma de você pronunciar. Por exemplo, né, aí chamava a criança aqui, ó, que letra que você vê aqui? A. E na frente está escrito o quê? Ei, pronto, falou inglês. Então isso despertava aquele encanto na venda, era muito gostoso de ver. E a fonética em hebraico? Hebraico, era mais, eu não sei se eu vou conseguir recordar, mas eu falava eu falava o alfabeto, Aleph, aí ia falando, na época, se eu pegar eu consigo desenvolver, eu não lembro mais. Mas eu falava algumas palavras difíceis ali, isso, né, para quem tem um conhecimento, que está na igreja, tem um cargo, né, ministerial, despertava realmente o interesse. Porque existem palavras na Bíblia também que você necessita de uma tradução, né? Como se eu perguntar, o senhor sabe o que significa paracleto? Paracleto, se você ler na Bíblia. Então aí você ia no dicionário e está lá paracleto, que significa que é o Espírito Santo. Né? Aba, já ouviu falar? Aba tem a aba do meu boné, a aba do boné do Miguel. O que é aba, Miguel? Hoje o que significa? Significa pai. Aba pai. Também tem Kairos, que é
É o tempo de Deus. Tempo de Deus. Então, se você pegar essas palavras no dicionário, né, Davi? Aí você teria o dicionário ali para estar interpretando. Então, a venda do livro, foi essa escola para mim. Eu acredito que foi isso que me desenvolveu. E ali, depois disso, eu vendi calçado, né, na Besni. Eu cheguei lá em São Paulo, no shopping Aricanduva. Cheguei a vender uma época lá o calçado. O que mais que eu vendi? Aí cheguei a fazer telemarketing. Fiz título de capitalização, né? Eu vendia título de capitalização pelo telemarketing. Estava até me dando bem, só que lá no telemarketing eu desanimei porque existia um sistema de pontuação. Eu acho um pouco injusto, não sei se existe isso ainda no telemarketing. Se você comete algumas infrações, eu posso dizer assim, no telemarketing, você é pontuado. E isso diminuía a sua comissão. Então eu estava com uma comissão para receber R$3.000 no meu mês. Se eu fosse zerado a minha pontuação, meu salário caía para 700, 600. E aí no primeiro mês eu estava assim, com o salário para ganhar R$3.000. Fui pontuado por ou um atraso, ou por uma fonética, ou por deixar de chamar o cliente de senhor, senhora, mas tudo é pontuado. Então eu achava um pouco injusto. Quando eu fui ver, eu tinha zerado. Então, para quem estava para quase pegar R$3.000 no mês, fui zerado, eu desanimei. Eu desisti no primeiro mês. Falei, não, gente, vendi tão bem, estava vendendo tão bem e fui zerado. Como assim? Não está certo isso. Aí eu desanimei e saí. Mas você está vendo que essa empresa te deu aí, inconscientemente, ela se com a sua tranquilidade, que a cada venda você dá um feedback do que vocês precisam melhorar para não ter as infrações, né? Porque agora cuidando do seu negócio. E na verdade eu me sinto um gestor de venda deles mesmo. Porque eu tenho esse senso de direção, eu falo mesmo, o senso crítico da venda. Às vezes eu falo, você perdeu a venda, eles nem entendem na hora. Eu falo, você perdeu a venda quando aconteceu isso, isso e isso. Você perdeu a venda ali, ó. Aí às vezes eu falo, Miguel, você não percebeu? A venda não estava no marido, estava na esposa. A venda não estava na esposa, estava no marido. Então você tem que pegar essa percepção de venda. Né? Isso é uma coisa que, para ensinar, tem que ter paciência, tem que ter jogo de cintura. E é algo que você tem que pegar no dia a dia. Né? Mas eu acredito que eles desenvolveram muito, muito. Na verdade, eles estão estudando, André? Eles estudam no Colégio Montoro, que fica lá próximo de casa, Franco Montoro. E assim, as notas azuis. Às vezes o Davi fala, pai, tirei tudo azul. Aí eu falei, azul é o que, Davi? É 7, é 8. Ah, pai, tirei 7, tirei 8. Aí eu falo, não, Davi, azul não é azul, mas tem que correr para um 9, para um 10. Um azul bem forte, né? Um azul mais forte. Ele, não, pai, mas o importante é tirar azul. Eu falei, não, filho, mas se você pode dar o melhor, tenta dar o melhor. Né? Mas assim, nunca tivemos problema com escola, eles sempre foram bons alunos. Né? O Miguel, qual que é a matéria que você mais gosta, Miguel? Matemática. E você? Geografia. Eu só tive nota alta em geografia. 10, 9, 10, 9, 9,5. É matemática. Então eu até brinquei com o Miguel. Falei, eu acho que eu vou levar o Miguel no programa do Ratinho fazer o teste de DNA, porque ele é bom em matemática, eu já não brincando, não. E geografia? Geografia, Davi, ele de vez em quando me faz fazer quiz com ele. Pai, pergunta aí alguma coisa de algum país, de algum estado. Aí eu vou lá e faço uma pergunta, né? Qual a capital do Ceará? Qual que é? Ceará, te peguei agora de surpresa, vai lá. Ceará. Mas melhor do que essas aulas, André, é a aula de empreendedorismo que você tem dado para eles. Sim. Porque isso aí, independentemente para onde eles vão caminhar, qual que é o sonho do Davi? Pensa em trabalhar com o quê? Jogador de futebol. Quer ser jogador de futebol, mas joga bem, não? Sim. Joga de quê? Zagueiro, atacante, meio de campo. Mas você joga de zagueiro e joga de atacante? Tudo parecido, né? É. Só que um chuta Só pra faltou a frente e defesa, chuta pra faltou a trás. segunda. E o Miguel? Gosta do quê? Eu gostar. O que vai ser quando crescer? Eu gostaria de ser arquiteto. Arquiteto. Arquitetar as coisas. Uhum. Você já tem um jeito mesmo. Você arquiteta e ele faz fechamento. E qual jogador você gosta, Davi? Depende do time. Depende do ano. Atualmente. Atualmente o jogador de Paris, velho. O jogador do Paris Saint-Germain. Qual você gosta? Neymar. E você, Miguel? De jogador.
do Corinthians e gosto do Cássio. Ele é um goleiro muito bom. Os dois são corintianos? Uhum. Tá. E o Davi? Também. Também. E você falou ontem que tinha vontade de ir jogar bola no Instituto Neymar? É. Tá. A gente chegou a procurar uma época, né? Saber, né? Se informar, mas parece que só quem é do bairro que podia entrar, alguma coisa assim. E a distância da gente também para o Instituto Neymar longe, também né? atrapalha um pouco, né? Mas o Davi sempre fala, pai, eu quero entrar no Instituto Neymar. Mas se entrasse no Instituto Neymar, você não ia deixar de desenvolver atividade com o pai? Não, faço a mesma coisa. Que eu já teve uma época que Daria eu pra jogava conciliar? Ah, você jogava onde? na academia Arena Ômega. De que horário a que horas? Era tarde, né? Era tarde, era uma academia que tem. Das 6 às 7. Era uma horinha, era aula, eu tava pagando para ele. Ah, você tava pagando Tava até? pagando, mas foi em meio à pandemia também Mas agora. pagava em torno de quanto, André? Era uns 100 reais. 80 reais. Tá, Na então, época eu tava também um pouquinho mais pesado, tava malhando, aí eu e ela na musculação e os dois no futebol. e o Miguel? O Miguel gosta de matemática, gosta de robótica, super cérebro. No caso, assim, antes de pensar em fazer o trabalho de arquiteto, eu gostava de MMA, luta, Gosta de essas luta? coisas assim. Eu sou um pouco mais reservado, aí seria melhor pra mim. Judô. Essas Então vamos lá. coisas. Falei com o tio Benício, que é diretor do Instituto Neymar, tá? E segunda-feira vocês vão para lá visitar o Instituto e vai entregar a documentação para ver de que maneira começar a usufruir de tudo que tem no Instituto Neymar, que inclusive atende a família, parte médica, tá? Tem a piscina. Falei da questão com ele também da logística, vai ver de que maneira resolve isso da logística para ver a questão de trazer e buscá-lo. Então, segunda-feira, à tarde, vão lá conversar com o tio Benício, tá? Agradecer o Benício pela oportunidade. O Benício que é parceiro nosso, agradecer a família do Neymar, que eles hoje estão na conta aí de quase 2.400 famílias, tá? É um projeto bem bacana, então aquele assunto de ontem está resolvido. Nossa, Gostou? obrigada. E você vai poder lutar o seu judô lá tem judô. Você que gosta de matemática tem o super cérebro, que é uma aula bem bacana. Daí tem a hidro, tem várias coisas para você tá aprendendo, tá? Então segunda-feira a família toda vai conhecer o Instituto Neymar, Muito obrigada. tá? Isso aí, obrigado, gente. Beleza? Gratidão mesmo. E é o seguinte, vamos lá. André, ontem fiz questão de ir lá falar contigo, quando você me chamou no zap. Quem passou meu contato para você? Foi alguém na internet. Eu achei no Instagram. No Instagram, porque muitas pessoas comentam, né? Sim. E aí me falaram, olha, esse rapaz está atrás de vocês, tal, entra em contato. Mas com tantos rapazes E aí atrás eu de você, falei, é por que muita você, gente. por que né? você ia me chamar? Então, eu acredito que tem uma coisa chamada destino também, né, São André? Então, eu falei, poxa, vou atrás. Eu nem sabia o nome, né? Nem sabia que era um André, né? Aí acabei pegando aquele seu contato ali na hora e a gente acabou se conhecendo, estamos nos conhecendo, né? Sim. E é isso aí, estamos aqui, né? Eu fiz questão de falar no vídeo, primeiro que eu não gosto de falar no telefone. Segundo, para certificar assim, realmente, porque eu vi várias pessoas tentando se passar pelo pai dos garotos. Então, Fake. assim como eu tinha dúvida que as pessoas querem ajudar, mas fica com dúvida, né? Se não está ajudando os fakes. Então, por isso que eu fiz questão de ir lá e fazer aquele vídeo no primeiro momento, né? Para poder mostrar quem era a família, que aquele ali eram as pessoas originárias. E naquele momento acionei algumas pessoas, alguns amigos. Ontem eu te pontuei algumas coisas quando você me contou da sua dinâmica, como que produz empada, e você todo empolgado, achando que ia poder pessoas de Bertioga. Eu falei, não entra nessa que você vai ter problema na logística, vende só a empada, fala pra pessoa. Sim. Ó, tiver a empada, mas A entrega. a entrega fica por sua conta, senão você ia estar quebrando a cara. Então, estive conversando com os nossos patrocinadores, que ontem prontamente, o Zé da Escudo Real, o Dr. Juliano e o Dr. Cláudio Ursini lá do Albank, todos de pronto ontem e hoje pela manhã fizeram o que tinha que ser feito, chegou algumas coisas lá,
né? Verdade. Só que eu pedi um pouquinho mais, porque dinheiro qualquer um dá. Falei, olha, eu quero a consultoria de vocês. Então, o José da Escudo Real, que precisar na parte de consultoria, de gestão e de contabilidade, ele vai fazer isso para a família de vocês. Pedi para ele, através de alguns parceiros, dar um jeito de providenciar o freezer para vocês armazenar as empadinhas. Dr. Juliano e Dr. Cláudio Orsini, através do Allbank, ele vai subsidiar por semana, durante um mês, esse primeiro mês pode alavancar, 10 entregas de motoboy, tá? Então, aqui na nossa região, eles vão bancar 10 entregas na semana. Eu vou te passar o contato lá do Caio, que é o gerente executivo dele do Allbank. Eles estão lotados em Santos, para vocês poderem estar organizando isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi hoje de manhã, acordo, 5h30 da manhã, fui dar um treino e tal, daí saí da academia às 7h30, aí você tinha me mandado um zap. Ah, sim. Você me mandou um zap lá, e várias pessoas começaram a te chamar, né? Começaram a chamar, E aí... Como vai chamar aí também, né, Camille? Já tem alguém? Já chamou? Já tem alguma pergunta? Não? Isso, tem uma pergunta já. Qual Pode que é? ver? A Janaína perguntou quais os planos daqui pra frente. Quais os planos daqui para frente, André? Os planos é tentar expandir, né? Já que é um sonho nosso, expandir esse nosso negócio, né? A gente precisa realmente hoje de se estruturar, porque a gente faz essas empadas, a Val faz a empada num fogão de cozinha comum de 5 bocas. A gente tem uma geladeira pequena que usa a mesma para armazenar os produtos. Então é algo bem caseiro mesmo, bem pouquinho. Artesanal. Então bem artesanal, porque aí a gente necessitaria de uma máquina, até mesmo porque, graças a Deus, eu não sei como ela não tem uma tendinite, porque ela faz empada uma a uma na mão. Então assim... No começo até tinha, mas... Até começou, mas calejou, né, amor? A necessidade supera todas essas coisas. Então a gente sonha em almeja, né? Pessoas estão também correndo para ver se consegue ajudar a gente numa máquina de salgado, porque aí a gente só trabalharia mais com a logística de fazer as entregas, né? E a questão de venda, né? De venda. Então assim, aí falar, mas por que já não fez isso? Porque vem a necessidade de pagar aluguel, pagar luz, de se alimentar. Então a gente acaba não tendo a demanda para conseguir comprar, financiar uma máquina, financiar né? Essa semana eu consegui comprar uma máquina de lavar para ela, estava 2 anos sem máquina de lavar. Então ela acaba de lavar empada, ela vai lavar a louça, ela vai lavar roupa na mão. Aí eu comprei essa semana agora que passou, eu pedi para o meu pai financiar para mim, comprar na loja, fez em 10 vezes a máquina e chegou ontem a máquina em casa. Eu falei assim, isso mais uma perspectiva de sonho. Então a nossa vida é assim. Eu em casa, a nossa realidade não é mar de rosas, né? Por mais que a gente está vendendo a empada, a gente vai precisar comprar uma rack para dentro de casa. O nosso sofá é simples. A cama e meu colchão. A cama e meu colchão é uma coisa bem simples, né? Lá, se alguém quiser ver a veracidade das coisas, pode ir em casa. A gente não mora aí, né? André, porque às vezes as pessoas falam, poxa, será que é verdade? Você não tem que provar nada para ninguém, mas o mais importante é isso aqui, ó. Esses lares perfeitos não tem a perfeição que você tem na sua família. Isso aqui, ó, isso aqui que vale. Jesus não teve todos esses luxos. Se você quiser aprimorar para poder no negócio, bacana, e as pessoas estão se sensibilizando no primeiro momento. Parece que está oportunizando da ocasião, não. A questão de ter colocado o Pix é só para... Porque alguns queriam ajudar e não sabia como e se ia ajudar a pessoa correta. Então, como eu falei, alguns dos nossos patrocinadores de pronto se prontificaram a ajudar. Então, você vai procurar e vai falar com o Caio lá da Allbank Invest, o Dr. Juliano e o Dr. Cláudio Orsini, já se colocaram à disposição. Então, durante um mês, 10 entregas por semana, subsidiado pelo Allbank Invest. Para fazer a gestão dos seus negócios no futuro, se crescer, Escudo Real Contabilidade, o José Augusto Soares, se colocou de pronto o pessoal dele da parte de gestão da Interiforme e da parte contábil, de estar ajudando a família. Parece tudo, que eu estou falando em inglês, mas isso tudo lá na frente vai se fazer necessário. Hoje você me chamou. Por que você me chamou hoje? Foi pela postagem do YouTube? Não, você postou porque
emissora de TV, Ah, sim. estava te chamando e você, Então, tem que falar com o senhor e tal. Eu falei, na verdade, a gente fica preocupado porque a gente não sabe hoje em dia o que as pessoas são capazes, né? Às vezes a pessoa ela se propõe a ajudar e muitas vezes é uma ajuda ilusória e às vezes acaba até atrapalhando sim, mais. armadilha. É uma armadilha, né? E aí começaram a me chamar algumas emissoras, né? Sim. A G1 está me convidando para fazer entrevista, Sim. outras pessoas estão convidando para fazer entrevista. Tá. E como o senhor, a gente já teve o primeiro contato, eu falei, eu preciso falar com ele, porque numa dessa ele vai me dar uma direção, né? Porque hoje em dia a gente sabe como que é, né? Pessoal, a gente viu o caso na televisão, Luva de Pedreiro, Sim. lá, foi enganado, né? Porque assim, o nosso foco principal, gente, assim, é o trabalho, é conquistar, né? Mas às vezes as pessoas se propõem a ajudar e a gente também necessita. Se vier ajuda, que venha ajuda nas nossas mãos, né? Pelo nosso esforço e merecimento, né? Então, assim, para que a gente não venha ser enganado, né? No mundo de hoje. E eu vi no senhor essa confiança, eu senti assim, essa confiança, né? Eu falei, poxa, ele é uma pessoa que pode dar uma direção pra gente, né? E é de Deus, eu penso assim, nada é por acaso, nada é o acaso. Então vou te falar, André. Eu venho de uma família muito humilde, tive várias experiências boas, outras não tão boas, e aprendi muita coisa na vida. Quando ali estudando Direito, na faculdade de Direito, eu tomei alguns tombos que eu nunca tinha tomado na minha vida. Vivi alguns momentos de caos. Então hoje, onde eu vejo injustiça, onde eu vejo que eu posso de alguma maneira contribuir, eu vou ajudar. Mas isso de forma desinteressada, porque eu sou corretor de imóveis. Um corretor que hoje está fazendo podcast, beleza, para tentar dar voz para quem não tem. Mas Deus vai colocar alguém muito grande no caminho da sua família. Porque Deus usa as pessoas como ferramenta, tá? Então, todas essas pessoas que estão entrando em contato, eu fiz contato também com o nosso amigo que você viu lá na minha frente, o Antônio Marcos, lá da TV Tribuna local, para colocar todo o staff dele da Globo, o que precisar para bater o papo com vocês. 2 agências procurou, ligou, falei, não, você vai falar com a família, mas eu quero que fale com a família. Eu fiz contato com o Dr. João Paulo Rocha, aqui da Alben de Praia Grande, que milita na parte de Direito Penal, doutora Renata Fernanda Lima, os 2 advogados, Dr. Cláudio Ursini e Juliano, e mais o Dr. Tiago Garcia, todos esses, cada um com o seu escritório. Ou seja, nós estamos falando aí de quase 50 advogados à disposição para poder trabalhar, prestar consultoria para vocês, quando se fizer necessário, que tiver um contrato, para quando tiver uma situação daquela casa ou de outras casas, para poder dar suporte e orientação para a família fazer o melhor negócio. Para quando uma agência vir te procurar agora, fale com meus advogados, esse grupo de forma colegiada vai olhar e tomar a melhor decisão, te ajudar a decisão de vocês, mas eles vão mostrar para vocês os prós e os contras também, tá? Legal. Deixa eu falar uma coisa para os pequenos. Ontem você passou o Pix da mamãe. Então, também fazendo contato com a diretoria da Cicobi Cooperasse. Conhece a Cicobi? Já ouvi falar. Que está lá nos jogos de futebol. Sim, a Cicobi. Cicobi Cooperasse, através do Douglas, a presidente do Conselho Executivo, e José Augusto Soares, que é presidente do Conselho de Administração, e Alvendiz, que é presidente do Conselho Fiscal, arrumaram patrocinadores para uma conta para o Miguel e uma conta para o Davi, tá? Então, vou passar o contato do Douglas para você. Ele já pediu uma documentação ali, e eu vou passar. Então, eles já vão ter a continha deles lá para o dinheirinho que você já tem o costume de separar dos garotos e tá guardando lá. E a Janaína, não sei se é a mesma Janaína, Camila, é a mesma que fez a postagem do vídeo porque, na verdade, André, eu acho que o momento é esse, de você agradecer aquela senhora Janaína. É a Janaína. Janaína Aquela Janaína de Cássia. ela mesma. Foi ela que Ela mesma. A Janaína foi um anjo que apareceu na sua vida. É a Janaína. Ela comprou muitas empadinhas, Davi? Não Que ela chegou gravou a o vídeo, comprar, né? Ela comprou. Ela chegou a comprar no dia, né? Acho que ela comprou 2, ou foi 3. Ela comprou. É que, igual eu falei, são tantas pessoas que filmam que a gente acaba não lembrando.
Mas no dia, se eu não me engano, ela comentou, o marido dela, se eu não me engano, estava. Não, acho que era. Tinha alguém que falou, ela é influencer e tal, pode ser bacana pra você. Você lembra desse dia? Foi uma amiga dela. Alguém falou, ó, é bacana se ela fizer isso aí, pode ser que viralize. Mas foi dito e feito, né? Então, aproveitar até aqui a oportunidade para agradecer a Janaína, né? Por essa postagem aí que está nos ajudando sim. Algumas pessoas, igual aqui, né? O Davi sempre quis ir para o Instituto Neymar, está conseguindo com o Miguel. Agradeço a Deus por isso, essas contas aí que vão abrir para eles, né? E assim, é só agradecer a Janaína, viu? De coração. A Janaína mesmo. É ela mesma. É E mesmo? também o Ricardo Amorim, também eu queria agradecer, que ele é se eu não me engano, ele também trabalha para o G1, né? Se eu não me engano, o Globo News, né? O Ricardo Amorim, que também marcou a gente lá e teve mais de 1 milhão, 2 milhões de visualizações e curtidas, né? Então praticamente foi esse casal aí, foi o Ricardo e a Janaína, né? Quem alavancou as coisas, né? Na internet. Porque nós mesmos não temos conhecimento. Se eu lançasse na internet, talvez 15 pessoas iam ver nosso vídeo. Tava rolando e a gente nem sabia. A Janaína foi bem bacana, que ontem ela entrou em contato comigo e tal, e nós se falamos no Instagram. Então, Janaína, as portas aqui do nosso podcast aqui do Caos ao Case, da Costa do Sol Imobiliária, está à sua disposição, tá? Que Deus permita que a senhora aí continue ajudando tantas outras pessoas aí no Brasil afora. Porque eu vi lá no Insta dela que ela é professora, né? Mas essa foi uma das maiores lições que eu acho que ela já deu na vida dela. Muito obrigado, Janaína. Tem mais perguntas aí, Camille? Tem o do Danilo Campelo. Ele perguntou, André, você pensa em montar uma franquia? Então, a franquia chega a ser um sonho, né, gente? Porque é um sonho tão grande que eu falo, poxa, se a gente tivesse a nossa marca, porque a receita tá às 7 chaves, né? Tá. A receita é uma receita dela, porque pra gente é uma receita simples, a empada. Porém, a receita que a Val fez, para chegar na receita, ela teve que estudar, porque no início ela fazia a empada ou ela quebrava, ou ela ficava massa dura, ou ela desmanchava, até que ela chegou no nível que ela é hoje, porque ela é uma empada de qualidade mesmo. E aí, às vezes, eu até brinco que eu vejo ela fazendo, ela fala, qual que é a medida aí? Ela é fácil de ouro e tal, mas tem ali uma base mais ou menos, né? E se a gente tivesse uma franquia, seria uma maravilha, né? Poder expandir essa empadinha, né? Para vários lugares, outras cidades, né? Tem pessoas que estão mandando mensagem para a gente falando, nossa, queria que tivesse aqui em Minas Gerais, aqui em Goiás, aqui no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, a gente fez uma venda essa semana inusitada, uma senhora me ligou do Canadá, Tá. né? E ela falou E como assim... que foi? E aí foi interessante, ela falou, olha, eu estou ligando aqui do Canadá e eu vi o vídeo de você, dos seus filhos, né? Queria saber se você entrega em Santos, no Gonzaga. E eu falei, olha, eu não tenho entregador, e agora? Como que eu vou fazer? Aí ela falou, mas qual o valor? Aí eu passei o valor para ela. Ela falou, então se eu pedir para um Uber pegar na sua residência e levar lá, você faz? Aí eu falei, tudo bem, a gente faz. E até chegou a moça lá do Uber para pegar 14 bandejinhas ela comprou. Eu até esqueci o nome dela. Procura aqui, pai. Tá aqui no zap. E ela... Deixa eu acho que você não 14 bandejinhas. 14 bandejinhas ela pediu para levar para a família dela em Santos. Então as empadinhas já estão A nível internacional. a nível internacional na venda e na entrega intermunicipal. Que espetáculo, hein? É a Estefânia Mello. Dona Estefânia Mello? Estefânia Mello, é isso mesmo. Ela ligou do Canadá. É isso mesmo, é o código 508, é de fora do país, né? Tá. 508, aí ela ligou e pediu para entregar lá. A Uber falou, você que vai pagar essa corrida? Eu falei, não. Ela, nossa, mas é para levar essa aqui lá no Gonzaga? Eu falei, é uma encomenda que a moça me pediu do Canadá. Ela ficou meio sem entender e levou. Isso aí dá uma satisfação enorme na gente, né? Porque eu falo, poxa vida, o pessoal de fora pedindo a nossa empada, né? Graças a Deus. E fiquei muito feliz, né? Mas outras pessoas também ontem me ligaram, uma senhora me ligou de Boston, dos Estados Unidos, né? Falou, olha, eu sou aqui de Boston, né? Eu gostaria de ajudar vocês também de alguma maneira. E fez uma pequena contribuição no Pix, né? Ela fez uma contribuição de R$100 pra gente. Isso é fundamental, porque, né, igual eu falo, nossos compromissos são tantos que às vezes falta um calçado, alguma coisa. Eu falei, poxa gente, e agora?
Se eu precisava me apresentar em público, a senhora chegou lá onde eu falei, poxa, eu não tenho nem um sapato. Aí já me ajudou, comprei um tênis, já pude, né, ficar um pouquinho melhor e as coisas vão se encaixando. André, mas as pessoas não estão nem aí para olhar para vestimento de vocês, porque o mais importante vocês têm luz. Tem luz, tem educação, tem capital intelectual, tem capital, tem paz. Ontem eu fui lá, eu vi que a senhora estava sem graça, mas eu estava em paz, estava no ambiente, estava com vergonha, estava envergonhado. Eu também venho de família muito simples, meu pai é da região ali da Barra de Chiva, e nada paga a paz. Eu sou um camarada que eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, que eu vendo áreas aí no estado todo, né? Então, eu tanto vendo imóvel em periferia, eu busco áreas lá naquela região da Zona Leste e tal, para incorporação, em vários outros lugares, como vou em outros lugares que supostamente de bacana, mas não tem paz. Essa paz aí, essa união da família, ninguém paga. Essas dores que nem vocês viveram na pandemia, faz a família se agregar e se juntar e se unir, todo mundo em prol de um único propósito. Isso é muito bacana. André, vem cá, nessas suas empreitadas vivendo a empadinha, você sozinho, ou com seus filhos, já teve algum momento que eles tentaram não pagar, alguém sair sem pagar as empadinhas? Na verdade já aconteceram vários episódios de frustrantes, de tristeza, de angústia, porque na pandemia mesmo, por exemplo, não tinha locais para venda, não tinha uma praia, a areia ela era pública e aberta, a praia não podia pôr o pé na areia na época, né? E as pessoas na rua, a gente anda vendendo ambulante, a gente vai andando, não tem um ponto fixo. Então as pessoas estão transitando, a gente vai oferecendo. Só que no momento de pandemia, as pessoas elas saíam do seu veículo e iam direto para o mercado. Então ali tinha um estacionamento do mercado. E durante aí a gente tentava vender no estacionamento, segurança barrava a gente. Chamaram a polícia pra gente. Imagina eu e o Davi com 10 anos, eu com cada um com as bandejinhas ali. A viatura encostava assim, senhor, com toda a educação, graças a Deus a polícia ela nunca teve truculência com a gente. Eu entendo a situação do senhor, mas ligaram pra gente, o senhor não pode vender porque é um estabelecimento privado, né? E ali, com toda a educação, a gente acabava saindo, se retirava, mas doía na gente, porque eu falava, poxa, Davi, chamaram a polícia pra gente, né? A gente está só tentando vender nosso produto, trabalhar, e chamaram a polícia, a gente saía um pouco chateado. Mas só que eu lembrava que eu tinha deixado a Val e o Miguel esperando lá. E aí a gente levantava a cabeça e falava, Davi, não deu aqui no açaí, vamos pro Extra. Chegava no Extra, encostava outra viatura. Aí teve um dia que a gente foi barrado 3 vezes pela polícia no mesmo dia. A gente saiu do açaí, fomos pro Extra, no Extra a polícia mandou a gente sair, a gente foi pro Tenda, aí chamaram, a gente ainda tentou sair, aí veio a guarda aqui da cidade, parou a gente, né, calmamente, aí falou, e aí, amigão? Aí, muito educado, falou, então, o senhor sabe que chamaram, o senhor não pode vender ali no estacionamento e tal. E aí eu chegava com o Davi em casa e falava, Val do céu, estão quase indo preso para trazer um pão para casa. Então a pandemia foi realmente doída, e aconteceu mesmo, algumas situações. E como que ficava, dificultava pagar o aluguel e pagar a alimentação? Então, aí nessa época o que salvou foi o auxílio emergencial mesmo. Né? Porque era 600, 1.600 dela, aluguel 900. Mas pagava atrasado. Mas Da data. No caso ela a data não batia, porque pagava no dia 10, o aluguel era para ser pago até dia 10. E aí caiu o auxílio lá para o dia 20. Então eu tive que negociar com a imobiliária também a data também, para pagar o aluguel. Tá. Mas aí passou. Isso aí passou. Aí passou. Então, agora, quando acabar a pandemia, vocês voltam a vender na praia. Aí agora a gente falou, poxa, agora voltou. Voltou, vamos aproveitar o tempo, a oportunidade, porque houve um crescimento aqui também. Como eu estou esse tempo todo vendendo, depois da pandemia, às vezes tempo de frio está dando movimento. Porque eu acho que as pessoas despertaram para entender que morar na praia, que não é nem só morar, curtir um dia de praia é importante, porque a vida a gente viu, ela pode ir a qualquer momento. Pessoas acreditam que despertaram para a praia, porque alguns anos anteriores, chegavam meados de
Outubro você não via movimento, novembro você ficava assustado, aí começava dezembro, os ambulantes, vendedores falavam, gente, cadê o povo? Mas agora não, todos os meses, se tiver um sol no sábado, você pode ter certeza, a praia está cheia. Há 2 semanas atrás a gente foi vender, era um domingo, eu me assustei, eu falei, gente, é Réveillon? A gente está no mês de julho, né? Mês de julho é mês de férias, tudo bem, mas mês de maio, então assim, graças a Deus, do começo do ano para cá, janeiro, fevereiro, março, se tiver um solzinho, o brasileiro ele gosta da praia. Então Deus está abençoando. Então Deus abençoa, que ajuda bastante nas vendas. Tá vendendo bem, Miguel? O Miguel tem que se preparar e falar para Dedéu, para a turma. Na verdade, esses últimos 6 meses, 7, eu fui me desenvolvendo mais, né? Aí, até agora, eu tô melhorando cada dia mais a vender, me desenvolver um pouco mais, mostrar mais alegria. Como a gente não vende só empadinha, a gente vende alegria, felicidade. A pessoa, ela, além de comprar, ela também ela fica feliz. É uma arte a venda que a gente faz. É verdade, isso aí. Aí a venda a gente desenvolve. No caso, a gente não treina. A gente treina quando a gente está vendendo para o cliente, quando a gente chega. Ah, é? Treino lá prático, né? É na prática. É 1, 2, 3 e vamos, né? É assim mesmo. Deixa eu perguntar para vocês dois. Vocês dois têm Instagram? Eu não tenho Instagram porque ainda não tenho celular. Mas o meu irmão, ele tem, né, Davi? O Davi tem Instagram. Instagram. E quando que vocês se deram conta desse barulho todo aí na internet em torno dos irmãos das empadinhas? Enquanto a Camila vai vender as perguntas. Mas pergunta, Camila. Não, só um moço, Danilo Campelo. Ele pediu para mandar um abraço pro André, falou que era seu vizinho em São Mateus, que cresceram juntos. Ah, lembrei do Danilo. Era um amigo meu, assim, Danilo Campelo. Irmão da Thalita e da Thaís. Um abraço pro Danilo. Isso aí, Danilo. Irmão da Thalita e da Thaís? Da Thaís, é. É isso aí. Como que vocês se deram conta desse burburinho todo que vocês estavam causando na internet? Na verdade, eles postaram, aí depois, uns 3 dias depois, a gente foi vendo, porque um amigo do meu pai, um primo dele, ele falou que a gente estava bombando na internet. Aí meu pai ele abriu lá. Foi o Renato. Isso. Foi o Renato, mora perto do Danilo, inclusive. Um abraço pro Renato, irmão do José Milton. Tá. Ele que mandou uma mensagem, falou, André, você tá viralizado na internet, tá famoso, e foi onde eu abri lá no LinkedIn e vi que o Ricardo Amorim tinha postado, né? Foi ali que eu comecei a ver. E fiquei ainda uns 2 dias olhando o LinkedIn. Aí a avó falou assim, você já olhou no Instagram, no Facebook também, que de repente está lá. E aí a gente abriu o Instagram, já estava bombando com a Janaína, o Facebook já estava também bombando. Aí hoje cedo a gente descobriu, né, que o Metrópole, né, um site que tem também, fez a matéria também no YouTube. Então assim, todas as redes sociais já estão comentando, né? E aí eu falei, poxa gente, caramba, que legal, repercutiu bem, né? Então aí, sonhando, acordado, né, para que alavanque as nossas empadinhas, venda, né? E sonhar, né, com os pés no chão. Ainda ontem a gente saiu para vender. Tá diferente porque as pessoas estão reconhecendo a gente, né? Falar, olha o moço da internet e tal. Então ontem foi difícil até para vender, porque as pessoas queriam falar mais no vídeo do que até comprar. Aí foi até uma dificuldade para vender ontem, né, Miguel? Eu só, nossa, legal, tá assim, então tá surgindo. André, vem cá. Nos negócios, você tem que trabalhar com vários cenários pró e contra. Sim. Você nem ninguém no Brasil tinha previsto a pandemia, que a gente nunca tinha vivido pandemia. Mas vender, percebe-se aqui que tá na veia aí da turma. Sim. Mas vender, se tem um problema que eu já te contei da entrega, da logística, você já vai arrumar. Você vai arrumar essa questão da escala, para ter armazenagem, para você ter barganha na compra, né? Dos insumos, para ter onde estocar. Vai arrumar a equação nessa questão da produção do fogão industrial, tá? Mas só que
o capital intelectual está ali naquela cabecinha. Qual dos dois aí já aprendeu as receitas? E os dois têm condições de produzir ou só treinou para venda? No caso, eu sei a receita só, mas assim, fazer, é só a minha mãe que sabia, assim, na nossa casa. Eu já arrisquei em alguns momentos fazer também. Assim, até faço, a empada eu até consigo fazer, mas com a habilidade, com a agilidade dela, com a quantidade que ela produz, eu não consigo acompanhar. Porque às vezes eu ajudo ela em casa, né? Ela prefere que eu lave a louça, eu lavo o banheiro, eu varro a casa e a empada às vezes ali só uma coisinha ou outra. Porque, por exemplo, se eu preciso pincelar com gema para que pega o dourado da empada, eu faço duas, ela fala, você fez 3, eu já tinha feito 15. Aí então daqui vai lá, vai lavar a louça, vai varrer a casa, né? Então a produção mesmo, ela pegou um jeito assim que virou, acho que um respirar dela. Né? A Val hoje, às vezes eu falo assim, nossa, será que uma máquina vai fazer o que você faz? Né? Ela fala, imagina, até parece, né? Mas realmente a Val, ela desenvolveu mesmo um jeito bom de fazer as empadas, de produzir, que é só Na dela. hora que eu tô fazendo, parece que tem, sei lá, os anjos eles me ajudam. Que eu faço uma aqui, aí eu olho pra trás, já tem 2 ou 3 feitas. É como se tivesse alguém me ajudando a fazer. Isso é Deus, né? Isso é Deus e a coragem. Eu acredito muito na coragem. Às vezes eu estou aqui na minha atividade laboral, eu estou no mundo da lua, mas na hora que é para sentar, para assinar um contrato, não sei o que, eu assino o botão, aqui é a mesma coisa pro podcast, eu estou ali distraído, né, Camilo? Falando de uma outra coisa, nada a ver, quando senta aqui, que é 1, 2, 3, câmera, ação, vambora, e assim tem acontecido. Camilo, tem novidades aí? Tem. Aline de Lima, minha mãe. Qual é a dica que vocês dão para quem está começando? Deus abençoe vocês. Aline, antes de você falar, a Aline de Lima, pessoal, ela tem uma produção de umas açaí, manual bonito, os açaí dela, decorado, com chocolate, com banana, pela internet é bonito de ver. Parabéns, Aline, que Deus possa te abençoar aí e você possa produzir e vender em escala, tá? A dica para a Aline de Lima, tá vendo aí, ó? Eu falei que você estava fora, agora não é mais professor particular, hein? Vocês estão perdendo a professor. O homem vai ter que dar dica. Qual a dica que dá? A dica que eu dou é, primeiramente, acreditar no seu produto. Né? Acreditar que você está fazendo o melhor ali. Porque quando você sabe o produto que você trabalha, o jeito que você trabalha, né? Porque, por exemplo, quando eu iniciei, eu cometi um erro, que é ir comprar a matéria-prima do produto pelo valor. Porque aí você tenta ter lucro. Você pensa assim, poxa, eu vou comprar uma farinha tem uma farinha de R$7 o quilo, uma de 9 e uma de 12. Eu vou pegar de 7 porque meu lucro é maior, um exemplo. Mas aí eu cometi esse erro, eu pegava uma farinha inferior. Talvez não seja o valor exatamente que vai definir a qualidade, mas muitas vezes é isso que acontece. Até um dia que eu cheguei no mercado e não tinha aquela farinha de 7, e eu tive que pegar de 12. Mas aí eu provei a empadinha com a qualidade com a farinha de 12 e eu sabia como que era com a de 7. A partir do momento que eu provei ela com um produto melhor, de maior qualidade, eu percebi, não vale a pena, porque a qualidade ela melhora muito. Então, investir no seu produto, em boas marcas conceituadas, isso vale a pena também, porque se você comprar os produtos inferiores e mais em conta, você não vai ter a qualidade que você quer ter, né, para ter um retorno. Então é gratificante quando você vende, mas o mais gostoso é quando você revende. Né? Quando você chega numa pessoa já conhece, moço, não precisa nem falar, eu quero 2 bandejinhas que eu já conheço. Então investe no produto, é isso a dica que eu dou. Ele está falando com o vendedor e a senhora que está na produção, tem diferença de manejar uma farinha de valor inferior e de inferior qualidade, dona Val? Tem. Isso interfere só na qualidade ou também na quantidade? Interfere na qualidade e no sabor. Tipo, a inferior ela fica meio amarga. Tá. Aí a melhor farinha tira esse amargo e melhora a aparência da empada. A margarina também faz toda a diferença. Todos os produtos, cada detalhe faz a diferença. A margarina, se ela alterar a marca, ela muda até
a qualidade todinha da empada. Então tem as marcas, né, nós temos aqui, né? Não vou fazer o merchan ainda, Sim, as marcas que quiserem saber qual que são, mas a gente tem nossas marcas preferidas também, que a gente até indicaria, né? Mas aí a gente vai, depois se quiser procurar a gente pelo nosso telefone. Mas uma dica para fazer ela ficar bem gostosa é tipo, use a farinha que é usada para fazer pastel. Uma das dicas. Uma das dicas. Uma das dicas. Farinha para Não custa pastel. nada. Farinha de pastel, que é. Tá, porque daí faz diferença. Faz Tanto, no sabor. e na Na qualidade. consistência. Na qualidade que a senhora diz é naquela armação que tem da Isso, empada. ela fica amarelinha. A Uma cor, ela bonita. fica agradável, né? Porque se você pega uma farinha, por exemplo, que às vezes ela é um pouquinho escura, a empada também fica escura. E também o aroma da empada muda tudo, a qualidade. Tem umas farinhas que deixam a empada com um aroma um pouco pesado, não tão agradável. Tem umas que fica leve, você fica bonita, desmancha, você fala, poxa, mas essa farinha, às vezes acontecia de eu chegar em casa com a manteiga X e não levava o que ela gostava, ela só faltava me bater, não acredito que você trouxe. Então, pra você ver a qualidade que a gente quer dar no produto. Eu falava, não, mas você nem come a empada, ela, eu não como, mas é o que faço. Então, você tem que vender um negócio bom. Eu falei, não, verdade, você tá certo nesse ponto mesmo, tem que ser assim mesmo. E aí a gente dá prioridade em boas marcas, em um produto de qualidade, que aí vale a pena. Né? É isso aí. E o homem das finanças, deixa comprar o melhor produto ou não? Oi? O homem das finanças deixa comprar o melhor produto? Eu já falo com ele, Davi traz aquilo lá. Assim, Então, As marcas, tem que ser então aquela. eles estão lá comprando, eles estão lá vendendo, só para entender essa logística. Estão lá vendendo o produto e término das vendas, eles já passam no mercado para trazer Isso, já. matéria-prima? A nossa venda ela tem uma logística. Ela faz as empadinhas, a gente sai para vender, terminou de vender, a gente já se dirige ao mercado para fazer a compra, para produzir para o dia seguinte. E é tudo fresquinho, tipo, já. Então, não pode, por exemplo, voltar com empada para o dia seguinte. É uma coisa que a gente não faz. E graças a Deus, foram raros os dias que eu tive que voltar com o salgado para trás. Mas às vezes, quando acontece, eu dou para um vizinho, a gente come, mas para o dia seguinte, a gente já não evita vender de todo jeito. Então ela tem essa questão, às vezes já voltou 10 bandejinhas, Val, a gente vai ter que vender isso aqui amanhã. Ela falou, não dá para vender porque... Eu falei, mas aí vai perder e tal. Ela, não, vai lá, compra o material de novo, faz de novo. Aí no fundo eu pego e falo, não, tá certo, não pode, porque senão a qualidade vai cair. Ela falou, depois você vai vender, a pessoa vai perceber que a qualidade não é a mesma. Eu falei, então isso é verdade. Então a gente preza a qualidade mesmo. Né? E aquela questão, né, o que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Porque, né, às vezes acontece, eu vou comer. Aconteceu hoje, eu comprei uma esfirra, mandei pedir para levar para casa para viagem, na correria, agora cedo. Quando eu mordi, estava gelado o recheio. Então ali a gente percebe que aquilo ali não foi feito naquele dia. Né? Então as pessoas não têm assim... Hoje em dia é difícil você chegar num lugar que tem uma estufa aquecida com salgado. Eles pegam uma coisa que, assim, eu acho... Gente, não estou querendo culpar e acusar ninguém. Mas quando eu chego num lugar para comer um salgado, a pessoa tira o salgado e esquenta no micro-ondas, para mim ali ele perdeu pelo menos 50% da qualidade do salgado dele. No meu ponto de vista. Já está dando consultoria. Na verdade, eu acho, porque você chega, você vê aquela vitrine linda de salgado. Aí o cara pega, coloca no pratinho, fecha o micro-ondas. Aí eu falo, gente, ali meu apetite caiu pela metade já. Porque eu falo, um salgado, eu não sei nem de quando é para fazer isso. Então, assim, vale a pena manter uma estufa aquecidinha. A gente sabe que a energia é cara, mas você vai ter a qualidade, o cliente vai voltar. Se eu comer num lugar com micro-ondas, eu não volto para comer, não. Desculpa, mas a qualidade que eu quero para mim, eu também faço por próximo. Esse é o nosso segredo também. Muda bastante, né? Muda muito. Mas vem cá, André, como que foi para vocês fazer essas compras? Que eu vi lá que você está sem carro, é na raça? Não pensa na raça? Então, eu tenho tido um grande custo muito com o Uber, né? Porque como vão nós três, a gente precisa pegar o Uber para se locomover. Então eu tenho que pegar o Uber para ir até a praia, muitas vezes que é distante os locais que a gente vai fazer a venda. Da praia para se dirigir até o mercado de volta é mais um Uber e do mercado para casa. Então a logística com o Uber também é um custo alto.
É tão alto ao ponto de o meu objetivo há um tempo atrás, porque para não ficar maçante para eles demais a venda da empada, eu até renovei minha habilitação agora. Eu falei, eu vou alugar um carro para começar a fazer corrida de aplicativo para agregar mais uma renda para a gente. Para não ficar tão puxado para que eles tenham que vender 3, 4 vezes na semana. Né? Porque eles vão, mas não vão todos os dias. Mas aí eu já diminuiria, ó, saía no sábado e no domingo para ajudar o pai, para vender as empadinhas, um exemplo, né? Então, o meu projeto, meu plano para amanhã seria esse, alugar um carro para agregar mais uma renda para mim, né? Para tirar esse peso um pouco deles também e dela também para produzir. Porque todo dia ali fazendo empadinha, né, ela cansa também, né? Então eu falei, poxa, se eu tiver no Uber, meu amor, você vai ficar quietinho aí, eu saio, corro atrás lá de pagar no dia, eu tenho que correr atrás de pagar o dia do aluguel da casa, né? É pesado, mas aí o pai de família serve para isso, né? Para segurar a bronca, né? Então é para isso que eu estou lutando, para ver se eu consigo alugar. O sonho de comprar é claro que a gente tem, mas não é o que eu tenho para hoje, né? De comprar um carro. Mas se eu alugasse um carro hoje me ajudaria bastante também. Então tá, tem que falar aqui com o homem das finanças, ó. E aí, Agora vão ter conta em banco, né? Vão ter conta em banco, vão estudar mais, agora vai estudar super cérebro lá. Tá preparado ou não? Tô vendo aí que gosta, os dois gostam de banana, deixa eu ver os bananas. Qual entra aí no YouTube, não? Não, ele estava interagindo no Instagram. Fernando Cauê, se você estiver me ouvindo, fica por sua conta, hein? Molecada gosta, hein? Patrocínio, hein? O Cauê é um grande representante dessas marcas, integrante nosso e amigo lá, componente dos campeões. Todos esses jacarés aí que vocês gostam, ele vende e revende tudo isso em grande escala, assim como vocês, o pessoal dos campeões. Por isso aí que eu fiz o convite para vocês. Casou porque a convidada de semana que vem, né? Porque ela não ia poder, a Thaís, né? Que ela vai ter um outro compromisso. E Deus casou tudo certinho. Deixa eu falar uma coisa, fiquei sabendo aí que o Miguel adora cantar, que é o cantor da família. O Miguel, a gente costuma louvar em casa, né, Miguel? Ah, é? Como? Eles louvam, né? Eu tenho até... Ele tem a primeira voz e eu tenho a segunda. Então é isso que vocês levam também para as vendas? Na verdade, na venda a gente não faz. Eu tenho também um projeto mesmo que Deus colocou no meu coração, que é a gente louvar em público. Não para aparecer, porque realmente não é essa a intenção. Como não era a intenção da empada para aparecer do jeito que a gente apareceu, quando acontece naturalmente. Mas Deus coloca no meu coração o propósito de comprar uma caixinha de som e louvar em público, porque eu gosto de louvar e eu gosto de louvar em casa com eles, a gente ensaia louvores, né? E eu falo, poxa, não custa nada ir no calçadão um dia, colocar lá e louvar, só para as pessoas ouvirem o louvor, porque o louvor ele tranquiliza a nossa alma, nossa mente, né? Muitas vezes, né? Como tem um hino muito conhecido, lembrei agora, Aquieta Minha Alma, né? Faz meu coração ouvir tua voz. Então, as pessoas ali passando, talvez no momento de dificuldade, ouvindo aquele louvor, vai edificar. E esse sonho eu vou realizar, né? Porque eu consegui essa semana comprar a caixa amplificada em 10 vezes. Na Casas Bahia, comprei a máquina de lavar e comprei a caixa. Está lá, não paguei a primeira ainda, vou levar para o mês que vem. E já pedi um microfone. 10 vezes na Casas Bahia remete aquela música dos Mamonas Assassinas, né? É isso, a minha felicidade é um crediar na Casas Bahia. Então eu comprei agora uma caixa de som, eu estou esperando chegar o microfone e logo logo alguém vai acabar filmando a gente louvando por aí, porque não é de mim, o André. Falar, André, nossa, mas você quer cantar em público, cantar para Deus, como assim? É um propósito que Deus tem colocado no meu coração que eu vou realizar, né? E naturalmente as coisas que estão acontecendo eu atribuo também isso, que Deus sabe do desejo do meu coração. Porque eu oro e falo, Senhor, me dá... A minha oração não é, Senhor, me dá uma casa, me dá uma mansão, me dá um carrão. Não, Senhor, a minha oração até outro dia, me dá uma caixinha de som para me louvar no calçadão da praia, para que ouçam a sua palavra, para que ouçam a tua voz, né? E desde pequeno eu ensaio os dois. Então eles louvam também, se eles quiserem topar também um trechinho aí de um hino, a gente louva um pouquinho, né? Miguel vai cantar um hino, Miguel? Playback, né? Vai cantar um hino aí, Miguel?
Então vai, canta aí, Miguel. Deixa eu colocar um playback aqui para ver se o Miguel consegue Olha lá, fazer som na caixa, Fernandinho. Fernandinho, coloca o som na caixa. Vamos ver se eu acho um playback bom aqui, ó. Pra gente... Aqui é tudo ao vivo a cores, hein? Não é mais fácil. Mais fácil, é difícil essa, hein, Miguel? E Miguel, é difícil essa? Vou colocar um aqui, Miguel. Vamos lá. Você E consegue? aí, Camila, tá tudo bem, hein? Tá, tudo bem. Que música é essa? Ó o merchan. É o Merchan. É. Vamos lá, Miguel. Miguel vai cantar aí, Camila. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Vai, Davi. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho, ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Mais alto, vai lá. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu Afundei meus barcos no cais. É isso aí, gente. Tá bom, Miguel? E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Refrão aqui. Pra onde? Mais alto. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou
contemplado em ser um com você, em ser um com você, em ser um com você, em ser um com você. É isso aí. Então a gente, né, tem que, lógico, a gente não tem técnicas vocais ainda, mas assim, o desejo no coração para louvar, Deus já pôs. Deus coloca, André. Até que, o que importa é a intenção. Sim. Cara, a gente viu lá o vídeo, depois eu vi pessoalmente. O que você e sua esposa têm, alguns vão dizer de uma maneira chula, na rédea, mas vocês são dois líderes natos. Porque essa interação, daí você tem um problema, o filho vai lá, dá um jeito de trazer alguma coisa para casa, tendo o pai acamado. Pai tenta se virar vendendo as empadas, os filhos estão lá ajudando. Então, não adianta você mandar. As crianças fazem o que a gente faz. Liderar, por exemplo, liderar a mãe lá fazendo empada, você indo para a rua, vender agora aqui, ó, ninguém ensinou nada, você vamos cantar um louvor. Eles vinham atrás, tô vendo aqui o Davi um pouquinho tímido, né? Tá naquela fase de crescimento, fica com vergonha, mas isso aqui é a família na mão, você quer ensinar, você quer ver um exemplo da liderança? Os dois para mim, os dois, ó, me copia, hein? Vou falar, mostra para mim, levanta a mão os dois, mostra para mim o dedo indicador. Tá vendo? Ele sabe que o dedo indicador é esse, mas as pessoas e as crianças fazem por exemplo. Então não adianta eu falar o indicador e mostrar o polegar. É o que você, então eles estão te copiando e a mãe no exemplo. Não adianta você me pedir para mostrar o dedo indicador e você mostrar o polegar assim como eu fiz. Tá? Então, cara, vocês estão de parabéns. Família linda. Que Deus possa abençoar muito vocês. E a história de vocês é bacana. Ela se identifica muito com a minha. Camille, tem perguntas aí, não? Não. Pessoal, gostou, Camille? Gostou, interagiram bastante aqui. Gostaram? Gostaram. Fernandinho, alguma pergunta, Fernandinho? Você que é do empreendedorismo, que tem empresa também, fica à vontade. Hoje aqui é de maneira diferente. Alguma pergunta, Fernandinho? Vou pensar, né? Tá pensando? Próximos 2 minutos. O Fernandinho, ele vai para um outro, ali ele vai para um outro planeta. O músico tem esses problemas, né? Você estava aqui, Fernandinho? Sim, tô acompanhando. Vocês, deixa eu falar uma coisa. Vocês querem deixar algum recado? Para seguir nas redes sociais lá, como que faz, André? No meu Instagram é o André _ R _ Araújo _ de novo, repetindo o Instagram, André _ R _ Araújo _ Pode me seguir lá para dar um apoio, né, quem gostaria. Facebook André Rodrigues. Normalmente meu perfil é com a família, né, tá eu e eles no meu perfil. WhatsApp, para quem quiser entrar em contato com a gente, né, é o DDD 13 997374 285. DDD 13 997374 285. Fica comigo esse contato, né? Então a gente está aí disponível, né, para propostas, para sugestões, opiniões, e agradecer a todo o apoio, né, de todos, porque acho que 1% é crítica, mas 99% é de apoio mesmo ao que a gente faz, né? E eu agradecer a todos, né? Todos que nos apoiaram até aqui. Se Jesus Cristo não agradou a todos, André, não vai ser nós, os meros mortais, que vai estar agradando. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar não, vou falar uma, vou falar duas, né, Fernandinho? Vou falar 3. Pessoal, andou marcando você nas redes aí. Eu vou fazer um pedido para o meu amigo Benício, não sei se ele está vendo essa live. Algumas pessoas marcou lá, inclusive eu também. Você pode ver que foi unanimidade. O pessoal marcou o Rick Chester, Caio Carneiro e o JJ, né? E o Flávio Augusto da Geração de Valor. Então,
Se você, quem conhece esses ícones aí do empreendedorismo, puder marcar eles, fazer contato, que esse time aqui, ó, que o time é o time são os quatro, tá? É a mamãe na retaguarda, na produção, o papai em treinamentos e marketing, e a rapaziada aqui na ponta, né? Nas ações, que é uma família de muito valor, que está aí para dar aula. Vocês deram aula de união, deram aula de propósito, todo mundo em prol de um único propósito, que é geografia, matemática, mas que é arquitetura, que é jogar bola, mas no momento que tem para hoje, vender empadinha, vamos todo mundo lá vender empadinha. Então, é renunciar dos seus interesses individuais para atender o interesse coletivo da família. Para formar uma só voz. Aqui, ó, ele está lá cantar uma música, você mais grave, ele mediano, ela lá no alto, no agudo, ele aqui no meio, mas no final das contas forma uma só voz. Então isso que é bacana, isso que vocês levam para casa de vocês. Então, André, o que você precisar da retaguarda, não só nossa, como dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, daqueles tantas outras pessoas que eu falei, os advogados que eu te falei, Thiago Garcia, Renata Fernanda Lima Costa Nogueira, o Dr. João Paulo, o Juliano, o Dr. Cláudio, o Si, todos eles vão estar aí na retaguarda através dos seus escritórios, aqui eu estou falando de mais de 50 advogados, para poder estar ajudando vocês com compromissos que venha a surgir. Legal. Beleza? Legal, gente. Muito obrigado. E o nosso podcast agradece a sua presença, a presença da família, tá? E que tenham muito sucesso, que tenham sabedoria agora de administrar a escala que vai surgir, as demandas, tá? É bacana, às vezes, por alguns momentos, tá na mídia, isso, aquilo, Sim. mas a gente tem que voltar para a vida real, e a vida real é trabalho, é entrega, tem que produzir, tem que vender e tem que entregar, né? É isso aí, pé no chão. Quer deixar algum recadinho, dona Val? Fica à vontade. Para as pessoas que ousem sonhar, que os nossos sonhos, Deus sonhou primeiro, né? Ele sonha e põe no nosso coração e ele realiza. Então tá. Ousar sonhar, Ouse que sonhar. Deus realiza. Isso. E aí, André? É isso aí, completar o que ela disse, né? Quando a gente tem um sonho, a gente tem uma crença muito grande em um poder superior, né? Eu atribuo isso a Jesus, né? Ele é o meu Deus, né? Eu não quero entrar em mérito de religião, mas eu atribuo isso a Ele. E dizem que os nossos sonhos são os sonhos de Deus, né? Então, quando você sonha em fazer uma faculdade, em ter um carro, em ter um filho, que foi o meu sonho, isso já é um sonho que Deus tem também, né? E quando se fala de família, o sonho maior de Deus é manter uma família unida, né? A gente vê tantas famílias sendo destruídas, né, nos dias de hoje, e eu acho que a família é a base de tudo. E eu acho que esse é o maior propósito de Deus. Acredito até que por isso que na nossa família Deus tem agido dessa maneira, né? Trazendo a união. Nós não somos perfeitos, temos momentos de angústia, de tristeza na nossa família também, desavenças também, como toda família. A família não é perfeita, mas a gente está aqui na Terra para caminhar juntos e consertar os erros, né? Os conflitos, né? De casal, de pai e filho, de sogro e sogra, de cunhado, né? Então a família é isso, né? É isso. Eu acredito que os sonhos de Deus é manter uma família unida. E os nossos tenores? Quer deixar um recadinho? Manda um recadinho, Miguel. Você que tá pensando aí. Recado. Ó, faz o seguinte, olha para aquela câmera ali, ó. Você fica mais bonita. Deixa o seu recadinho lá pro pessoal que tá te vendo. O meu recado, na verdade, é só pra quando você for pedir alguma coisa pra Deus, você peça uma coisa que você tá com vontade. Vamos supor, você pede uma casa. Aí você não pede a casa que você dá na hora, tudo. Aí você vai lá, pede de qualquer jeito a casa ela vem parcelada, vamos supor. Você tem que pedir umas coisas para Deus que você tenha vontade de pedir, não de qualquer jeito. E esse é o meu recado para algumas Pedir com pessoas. fé. Isso.
algumas pessoas estão indo muito rápido, aí quando vai ver, o carrinho vai lá e bate. Você tem que ir mais devagar e mais calmo. Isso é o meu recado. Ó, Eu ó, Davi, Davi, você viu a responsabilidade, né? A mamãe elevou a régua, o Miguel nada contente, foi lá e passou da régua. Vamos fazer o seguinte, você olha para aquela câmera ali, Fernando? Olha para aquela câmera ali, ó. Tá, Davi. Ó, Dá um recado aí, Davi. olhando para aquela câmera. Queria falar pra vocês nunca desistirem do sonho de vocês, que se você saber pedir pra Deus, Ele realiza. Só não desiste. É isso. E como que tá o coraçãozinho? Semana que vem vamos lá no Neymar, e aí? Gostou? Animado. E se o Neymar mandar um vídeo para vocês? Hã? Eu ia mandar um de volta pra ele, ou mais. Ah, é? Tá preparado para ir segunda-feira? Manda um abraço pra ele aí na fé. É um abraço Pra quem fala? pro Neymar Júnior. É isso aí. Então, o Neymar Júnior é um menino abençoado. Tomara que Deus também possa ajudar vocês no futuro, que vocês possam vir ajudar outras pessoas, tá? E na vida é uma grande escala. Então, um puxa e o outro empurra. Um puxa e o outro empurra. Então, você subir e levar alguém para o seu degrau e ajudar outras pessoas a subir. Se um dia você tropeçar, você só cai até onde deixou as pessoas. Beleza? Beleza. Gente, Obrigado. muito obrigado. Obrigada. Eu acho que foi um bate-papo bacana. Eu acho que as pessoas deu para perceber que é uma família de verdade, uma família sem maquiagem, nada treinado, e ver essa união. É só eu que estou vendo isso, Fernando? Tá vendo aí? A base que a gente vê neles é família. O trabalho é consequência, mas a base é família. Porque amanhã depois, vocês não têm ideia. Amanhã depois vocês podem estar palestrando de empreendedorismo, de vendas, enfim, mas a gente percebe que isso aqui é real. Até no louvor, né? De maneira, todos aí congregando juntos, bem bacana. A gente não vê eles falando no individual. É. Desde o começo, É. vocês estão quase 2 horas falando sobre a família de Nossa, vocês. nossa. E desde o começo, isso a gente pode reparar, vocês não falam eu, nem ela, nem você, nem eles. Vocês falam nós. E isso é família. Isso é muito legal. Legal. É isso. E tanto é que vocês contagiou nós hoje, porque o Fernandinho, primeiro que ele nunca vem aqui, né? Né, Camille? Poxa vida. Hoje todo mundo participou, porque vocês contagiou fazer de forma colegiada. Geralmente eles ficam na técnica, fica quietinho, mas hoje todo mundo participou. Legal, gente. Tá? Obrigado. Só Ba- pra agradecer. Bacana, André. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, Dona Val. Pega aqui, Miguel. Vamos despedir, Fernandinho? Vamos. Então, o podcast do Causal Case dá uma boa tarde para todos vocês, beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case.